Já estamos no ar. Advogado que bateu em mulher no estacionamento se envolve em mais uma polêmica. Agora ele estaria ameaçando de morte o presidente do Tribunal de Ética da OAB do Distrito Federal. Esse homem está sem limites, viu? Já já a gente conta os detalhes para você. Empresário é assassinado a pauladas em Sobradinho. Maicon Leão. O autor do crime, Malta, acreditava que estava sendo traído pela companheira com o empresário, armou uma emboscada utilizando o número dela para atrair esse empresário e acabou agredindo ele diversas vezes com pauladas. Esse homem chegou a ser internado, mas no domingo, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito. A gente traz todos os detalhes dessa história daqui a pouquinho. Obrigado, Maicon. Casal é feito refém durante assalto no Novo Gama. Eles foram amarrados, amordaçados durante a madrugada de domingo. O bandido conseguiu levar o carro da família e foi perseguido por policiais militares. E mais, mulher tem queimaduras de 2º grau por causa de explosão de botijão de gás. Daniela Brito. Oi, Malta. Pois é, isso aconteceu ontem e aí, a partir de agora, essa mulher já está em recuperação, mas é importante que a gente passe dicas, né, sobre isso, que a gente atualize também o caso de saúde dessa mulher e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Muito obrigado. Quarteto é preso por furtar salmão, camarão e picanha em supermercado. As câmeras do circuito de segurança flagraram o crime que aconteceu em Taguatinga. Os suspeitos acharam que iriam comer bem no fim de semana, mas a polícia conseguiu prender o grupo. 11h40, a gente está ao vivo e volta já. Um empresário foi assassinado a pauladas em Sobradinho por causa de ciúme. O homem que é apontado como que cometeu esse crime suspeitava que a companheira dele tivesse um relacionamento com esse empresário. Terminou em tragédia. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. O suspeito, então, fingiu que o crime se tratava de um latrocínio, mas queria matar pelos ciúmes. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no jornalismo do SBT. Exatamente. Na verdade, no início houve-se ali essa impressão de que parecia ser uma tentativa de latrocínio, na verdade um latrocínio, mas com o avançar das investigações, a polícia chegou à conclusão que foi só um plus do crime mesmo, que depois, dada a situação de tamanha frieza do cometimento, ele acabou olhando ali para alguns objetos e decidiu levar. Para quem está em casa entender, como você bem disse, tudo teria sido motivado por ciúmes aí, uma desconfiança desse companheiro, que essa namorada dele, essa mulher dele, estaria se envolvendo com esse empresário, e aí ele acabou montando uma emboscada. Pegou o número do celular dela, mandou mensagem para esse empresário e acabou atraindo esse homem até a casa dessa mulher, onde lá ele foi agredido. Quem vai trazer os detalhes pra gente dessa história, das investigações, inclusive esse homem está preso, é o delegado Hudson Maldonado. Doutor, um caso, sim, claro, choca todo mundo pela violência, mas que foi bem premeditado pelo que tudo indica até agora. Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Malta. Um crime premeditado e bárbaro. Um empresário de 61 anos, uma pessoa do bem, de boa índole, trabalhador, muito querido em Sobradinho, desimpedido afetivamente, amorosamente, que realmente conheceu no final do ano passado uma moça de 23 anos com quem teve sim um relacionamento afetivo. Mas essa moça, à época, estava separada do seu companheiro, um rapaz de 20 anos, com quem ela havia mantido um relacionamento por cerca de 2 anos e teve um bebê, um filhinho. Ela se separou em setembro, registrou uma ocorrência de Maria da Penha em desfavor desse rapaz aqui na 13ª DP, na qual ela narrava, inclusive, que ele era bastante agressivo, havia agredido com xingamentos e agressões físicas e que ele também estaria iniciando um movimento de tráfico de drogas. Foi quando, então, após isso, ela teria conhecido esse empresário. Posteriormente, provavelmente, incluída num ciclo vicioso de um relacionamento, digamos assim, prejudicial, ela voltou a conviver com o pai do seu filhinho, com o agressor, e o agressor, numa determinada noite, mexeu no celular da sua companheira, viu algumas mensagens pretéritas que ela havia trocado com esse empresário. Tomado por um sentimento de posse, de ciúme, de vingança, ele então se fez passar por ela e mandou mensagens para a vítima,
combinando um encontro no bairro Nova Colina. O empresário então foi até o local no seu veículo, desembarcou e ficou do lado de fora aguardando. Não sabia que era uma emboscada. Foi surpreendido quando então o agressor se aproximou e lhe desferiu várias pauladas na cabeça. Após já caído no chão, o agressor, de forma fria, decidiu então levar da vítima ainda a carteira, o celular e um relógio. Ou seja, esse temperamento dele violento, ciumento, já era algo do passado que inclusive motivou essa primeira separação lá no final do ano passado. O autor, ele se demonstra uma pessoa fria. O casal veio de Codó, do Maranhão, onde esse autor já tinha inclusive passagens por roubo em residência, que é a subtração de pertences mediante grave ameaça, emprego até de arma de fogo. Então ele é uma pessoa fria. Ele se sentiu, teve um sentimento de posse com relação à companheira, ficou com ciúmes com relação a um relacionamento que ela havia tido com esse empresário, se fez passar por ela, marcou o encontro, estava fumando maconha com outros dois amigos e fez então uma pausa para ir lá cometer esse crime de forma fria. Nós vamos apurar ainda, porque segundo ele mesmo nos relatou, quando da confissão do crime, ele chegou ao local com outros dois conhecidos, que segundo ele não agiram, apenas ficaram de espectadores da sua ação macabra. Então isso também será investigado. Ou seja, ele foi rapidamente identificado, né, doutor, na semana passada mesmo. Houve aí ao longo do fim de semana mesmo, foi cumprido o mandado de prisão, mas o que tudo indica, como a gente já disse, ele mesmo já tem outras passagens em Codó, no Maranhão, mas aqui ele diz fazer parte de uma organização criminosa, tentando mostrar que era mais perigoso ainda. É muito comum, e a polícia, eu acredito que não deva dar muito crédito para isso, mas é muito comum o criminoso, quem quer que seja, nos dias atuais, para se arvorar como uma pessoa perigosa, ele dizer que pertence a determinada facção criminosa, seja lá qual for a sigla que essa facção receba. Mas fato é que para nós é indiferente. A pessoa, sendo ou não de alguma facção, se ela cometer um crime, ela será presa, indiciada e submetida à ação da justiça. Como no caso em questão. Ele está preso logo após o cometimento do fato. Os agentes da seção de investigação de crimes violentos aqui da 13ª DP iniciaram uma investigação incessante, fizeram rastreamento dos passos da vítima, do suspeito, tivemos a oitiva de testemunhas e informações anônimas da comunidade, porque esse trabalho em conjunto com a comunidade é importantíssimo, e chegou-se então à autoria. A nossa delegada pediu então a prisão temporária desse criminoso. Essa prisão foi deferida no início da noite de sexta-feira, quando então colegas do 13º Batalhão, já em patrulhamento, efetuaram a prisão e apresentaram então o autor na 13ª DP. Doutor, o senhor trouxe um ponto importante aí, que foi inclusive trazido para o depoimento desse autor que confessa. Caso seja comprovado ali que esses outros dois amigos realmente estiveram lá, assistiram essa situação, eles também podem responder por não terem pelo menos impedido ali, tentado evitar a situação. Você está vendo uma pessoa ser espancada, ser morta ali e não faz nada? É um fato ainda a ser esclarecido. É importante que esses outros dois rapazes compareçam, como de fato eu creio que virão à delegacia, e esclareçam o que aconteceu. Exatamente para que não fique essa impressão prejudicial a eles, de que eles foram no mínimo coniventes com o crime, ou mesmo tenham tido alguma conduta de instigar o cometimento desse homicídio. Porque nesse caso eles poderiam sim ser indiciados pelo mesmo crime. Crime esse que é de homicídio qualificado, são várias as qualificadoras. Motivo torpe, crueldade, impossibilidade de defesa do ofendido, emboscada. Então, se condenado, esse criminoso poderá pegar de 12 a 30 anos de reclusão. A gente está falando, claro, nada justificaria, né, Malta? Mas ainda mais nesse caso, em que ele planeja todos os detalhes, como a gente vê, pega ali o celular, troca mensagem, se passa por outra pessoa para atrair essa vítima. Então, não há dúvidas de que ele queria realmente matar esse homem, né, delegado? Por mais que ele não tenha morrido ali no primeiro momento, tenha ido para o hospital, para a polícia não tem dúvidas que a intenção era realmente matar ali. Exatamente. A intenção, aquilo que no direito, o profissional do direito chama de dolo, nesse caso era realmente a intenção, o dolo de matar.
ele desferiu pauladas e nós acreditamos que, ao observar a vítima no chão, ele se convenceu de que já teria realizado o seu intento. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo, permaneceu durante um período, teve morte encefálica cerebral, mas infelizmente, após essa morte encefálica, o óbito foi declarado na manhã de domingo passado. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor. Parabéns a toda a equipe que conseguiu conduzir a investigação e rapidamente chegar a essa autoria. Está cada dia mais complicado, né, Malta? A gente sempre fala muitas vezes na questão do feminicídio, do companheiro que vai lá e agride a mulher por não se conformar com o fim do relacionamento. Agora está complicado até para outras pessoas se envolver sem saber com quem essa pessoa já se envolveu no passado. Porque é importante ressaltar o seguinte: esse empresário não envolveu com essa mulher enquanto ela estava com esse rapaz. Foi ali numa janela em que eles estavam separados, eles não estavam mais juntos. E justamente por ter encontrado mensagens desse período, lá do fim do ano, que esse homem ficou revoltado com toda essa situação e foi lá e acabou matando esse empresário. Malta. Ô, Maicon, se a gente puder fazer um último esclarecimento, entre o momento em que o empresário vítima e a moça tiveram um relacionamento e agora ela tinha voltado com esse ex, quer dizer, ela estava de novo num relacionamento com ele ou não? A partir do momento que ela procura a polícia, inclusive o denuncia, ela não se relacionou mais com ele? Delegado, o Malta está perguntando para a gente, para esclarecer até mesmo essa janela ali do relacionamento. Eles terminaram no fim do ano passado, justamente por conta do ciúme, de agressões. Ela vem, registra um boletim de ocorrência e depois que ela se envolve com esse empresário, ela volta com esse mesmo autor? Exatamente. Infelizmente, ela voltou com esse agressor mesmo após os fatos cometidos, mesmo após toda a conduta que ele já vinha tendo com ela, mesmo após o registro da ocorrência de Maria da Penha. Como você bem frisou, nessa janela em que ela se manteve distante do agressor, foi quando ela então conheceu esse empresário. Mas é importantíssimo frisar novamente que a vítima era um homem probo, um homem honesto. E ele não se envolveu com uma mulher comprometida, ele se envolveu com uma mulher que estava realmente, naquele período, solitária à procura de um homem de bem, de um grande amor. E as mensagens que despertaram todo esse ciúme era justamente do final do ano passado, não era nada de quando eles estavam juntos agora, né? Segundo nos consta, eram mensagens de um período pretérito, de um período em que o agressor não estava com essa mulher. Ou seja, obrigado, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Nada justifica, claro, Malta, ainda mais uma situação que nem quando essa pessoa estava junto, eles estavam separados. Não dá para entender o que passa na cabeça de um homem como esse, que acha que tem ali posse, que é dono, que mesmo quando não está junto com a pessoa, ela não tem que se envolver com mais ninguém, né? Não, e que se nutre de um espírito de vingança tão cruel e injustificável que vai contra um homem de bem, como o delegado lembrou, né? Trabalhador, livre, desimpedido, honesto, querido pela comunidade. Uma tragédia essa que a gente noticia nessa segunda-feira. Obrigado, tá, Maicon? Se puder, por gentileza, agradecer em nosso nome aí ao delegado pela presença ao vivo, eu te agradeço. Ô, pessoal, vocês lembram daquele advogado, semana passada, aquele advogado que bateu numa mulher num estacionamento ali no Sudoeste? Depois ainda veio uma outra moça aqui ao vivo e contou pra gente que ela também já tinha apanhado dele. Agora ele se meteu em mais uma confusão, porque o presidente do Tribunal de Ética da OAB aqui do Distrito Federal acusa esse advogado de ter ameaçado a família dele de morte. Vamos ver. O advogado Cledmilson Ferreira, preso na segunda-feira por bater em uma mulher e derrubá-la no chão durante uma discussão, agora também é investigado por ameaçar o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, Antônio Cerqueira. O presidente do tribunal não quis gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe e confirmou as ameaças que ele e sua família têm recebido desde que ele determinou a suspensão do registro profissional de Cledmilson. Segundo a ocorrência registrada, o advogado fez ameaças por mensagens após ter o seu registro suspenso por 90 dias. Além disso, ele também teria intimidado o presidente do tribunal por ter aberto um processo disciplinar. Neste domingo, a OAB-DF divulgou uma nota de solidariedade a Antônio Cerqueira e disse que as mensagens enviadas por Cledmilson Ferreira, abre aspas, em tese configuram graves crimes de coação no curso do processo e ameaça, fecha aspas. Só para lembrar, na segunda, o advogado foi flagrado ao dar tapas, socos e puxões de cabelo na também advogada Gisele Pisa, em um estacionamento no setor sudoeste, em Brasília.
De acordo com as investigações, as agressões começaram depois que o cachorro de Gisele foi atacado pelo cachorro do agressor. Cledmilson chegou a ser preso, mas foi liberado depois de assinar um termo circunstanciado. Outras 2 vítimas também denunciaram situações parecidas envolvendo o mesmo agressor. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia. Um policial militar salvou a vida de um homem que acabou se engasgando durante a tarde de ontem, domingo, lá no Varjão. Daniela Brito vai contar pra gente. Daniela, boa tarde pra você. Então, graças a Deus, o policial conseguiu chegar rápido e fazer ali, executar as técnicas corretas para salvar esse homem, hein? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos assiste aqui no jornalismo do SBT. Pois é, Malta, olha só que situação, né? Tudo isso aconteceu ontem, na hora do almoço, sabe aquele momento que a família está toda reunida, confraternizando, e eles estavam ali, ele estava comendo um pedaço de carne, e por conta desse pedaço de carne, esse menino, esse jovem, na verdade, né, já é um adulto, ele tem 26 anos, ele acabou engasgando aí com esse pedaço de carne. Um susto, é claro, para toda a família que ficou desesperada. E eu confesso que já fiz algumas reportagens sobre crianças que engasgaram aí com leite materno, enfim. E aí chama atenção porque é um menino com 26 anos, né? Um homem de 26 anos. Então, todos nós estamos aí sujeitos a passar por esse tipo de situação e por isso a importância de ter por perto, de saber a quem acionar ou de até saber um pouco sobre essa manobra, né? Que é a manobra de Heimlich, que ela é conhecida. Ao meu lado aqui está quem salvou a pátria e quem ajudou a salvar a vida desse homem, né? O policial militar, Sargento Brasil, muito obrigada pela participação, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado. A gente está aqui na porta do 24º Batalhão do Lago Norte. O 24º Batalhão é responsável por cobrir também a área do Varjão, que é bem aqui do ladinho do Lago Norte. E aí, o sargento estava me contando aí como é que tudo isso aconteceu. Vocês não estavam aqui nesse momento, né? Vocês estavam lá por perto. As coisas todas aconteceram da forma que Deus colocou ali, né? Isso. Boa tarde a todo mundo, né? Nós temos um posto, né, avançado da Polícia Militar ali na área, na cidade do Varjão. E ali por volta das 14 horas, o pai do Gabriel, o seu Edivaldo, ele chegou ao posto desesperado, dizendo que o filho dele não estava conseguindo respirar. Né? Eles estavam no churrasco de família, né, comendo aquela carne de domingo, né? E prontamente a gente deslocou em menos de 1 minuto, ali muito próximo, né? O posto ali ajuda muito essa questão, né? Tá próximo ali das residências. E a gente deslocou, comunicou ao Corpo de Bombeiros também na mesma hora. Chegamos ao local, já descemos da viatura, eu vi que ele não estava conseguindo respirar e já efetuei a manobra, né? Que são compressões ali no abdômen para que ele conseguisse desengasgar, né? Ele conseguiu respirar, né? Graças a Deus deu tudo certo. E é mais um dia aí nosso da Polícia Militar, a gente atua, né? As pessoas às vezes têm a impressão que a gente só atua em combate ao crime, mas a gente atua geralmente no primeiro atendimento, em todas as situações a Polícia Militar ela costuma estar ali chegando em primeiro, né? Em primeiro lugar. Pois é, e aí o que impressiona foi justamente a idade, né? Porque a gente pensa mesmo que muitas vezes apenas crianças... Isso pode acontecer apenas com crianças e não é a verdade. Não. O engasgo, você colocou um pedaço realmente de carne ali um pouco maior do que você consegue, né, descer ali pela sua garganta, pode acontecer, né? E foi o caso do rapaz, ele estava com dificuldade de respirar, então assim, as manobras ali foram realmente para desobstruir e graças a Deus deu certo. Né? É interessante até que as pessoas procurem aí na internet, é um procedimento simples, né? Às vezes num primeiro atendimento pode ajudar a salvar a vida de muitas pessoas, né? Pois é, a gente recebeu a informação de que quando o Sargento Brasil chegou lá com a equipe, já tinham pessoas tentando fazer essa manobra, mas sem sucesso, porque estavam fazendo da forma errada. Então, por isso, gente, às vezes você consegue acessar aí um videozinho mesmo, e aí você já consegue ter uma noção, embora o ideal seja que especialistas façam, mas como o senhor bem orientou, pode ser que a gente já consiga ajudar ali de imediato, né? Sim, é importantíssimo, né? Para a sua própria família, para a sua própria segurança, não custa nada hoje com acesso à internet tão fácil, né? E contar também com a polícia nesses casos, né? As pessoas às vezes não têm a noção de que a gente também atua dessa forma, né? Mas a gente atua, o primeiro atendimento, pode chamar a Polícia Militar que a gente também vai auxiliar nesses casos também.
E aí, a gente consegue ver no vídeo, eu não sei se o público aí de casa tem acesso ao áudio, mas é um áudio que dá um desespero. A gente vê que as pessoas estão nervosas, que tem criança chorando, assustada no fundo, e a gente vê a tranquilidade do Sargento Brasil ali realizando essa manobra. Ele está ali sabendo, com tranquilidade, porque ele sabe o que ele faz, né? Então é importante também a PM ter esse preparo, né, de trazer tranquilidade para a família que está ali pensando que pode perder a pessoa ali do nada por um simples engasgo. Sim, claro, a gente é treinado, né? A gente é treinado para manter a calma em todo tipo de situação. Nós somos humanos, né? Às vezes é difícil, mas o treinamento, o dia a dia, as situações do dia a dia, elas nos forçam a ter esse condicionamento, essa frieza, essa tranquilidade para agir nesses casos. Sargento, é importante a gente dizer sobre o estado de saúde do Gabriel, né? Gabriel, o nome dele, que tem 26 anos. Naquele momento, ele já conseguiu sair bem? Quais foram os procedimentos a partir dali, do momento que o senhor conseguiu desengasgar o menino? Isso, é importante dizer que ele não conseguiu jogar, né, para fora totalmente o pedaço de carne que estava obstruindo, né? Então a gente conseguiu, com a manobra, que se movesse, ele conseguiu respirar. O corpo de bombeiros chegou também logo depois, né, num tempo excelente também, e aí ele foi conduzido ali para o Hospital do Paranoá. A gente passou mais tarde, continuamos o serviço, passamos lá mais tarde, e ele já estava bem, já estava em casa, disse que não foi necessário, o medo lá, os médicos eram talvez ter que abrir para tirar, mas conseguiram através de alguns procedimentos ali hospitalares tirar esse pedaço de carne. Inclusive hoje ele já está trabalhando, a vida dele segue normalmente aí. Que bacana. Felipe Malta, vou mandar a bola aí para você. Tem alguma pergunta para fazer aqui para o Sargento Brasil? Eu agradeço muito a presença. Não, primeiro, antes de tudo, agradeço pela disponibilidade, né, dos policiais militares que não só cuidam da segurança pública, mas sabem acudir a gente nos nossos momentos de mais desespero, né? Porque a pessoa que está ali engasgada na sua frente, a gente não sabe o que faz, fica muito difícil. Para a gente terminar, então, Dani, se ele puder, por gentileza, didaticamente explicar como é que faz para desengasgar uma pessoa que bota um pedaço de comida maior na boca do que dá conta de engolir, até porque se não dá tempo de ligar para a polícia, ou então alguém já tenta fazer alguma coisa antes da chegada dos policiais militares, vai ser ótimo. Sargento, Felipe pediu, de forma aí um pouco mais didática, que o senhor consiga explicar para nós como é esse procedimento, o que deve ser feito. Ok. Vou tentar resumir, né? Primeira coisa, você viu a pessoa engasgada, tente dar alguns tapas realmente ali na região das costas, com a palma da mão aberta, e ver se foi o necessário. Caso não seja necessário, ainda não consegue respirar, essa manobra, que é a manobra de Heinrich, você vai para trás da pessoa, fecha a sua mão forte, você fecha, com a outra mão você cobre, mais ou menos entre o umbigo e o peito, nessa região, faz a compressão em J para dentro, né? Fazendo esse movimento. Fazendo esse movimento umas 5 vezes, ou tanto que for necessário, para que ela consiga pelo menos respirar. Respirou, né? Já está tranquilo. A nossa preocupação inicial é que a pessoa consiga respirar. Conseguiu respirar, pode aguardar o atendimento, levar no hospital, o que for mais rápido aí, e aí vai dar certo. Muito obrigada pela participação, Sargento. Como o Sargento disse, gente, olha só que bacana, né? Isso vai até muito além do que é a profissão deles. Ontem mesmo, eles conseguiram ainda durante o expediente passar no local para ver qual o estado de saúde, voltar ao hospital para ver se esse homem estava bem. Conferiram, como o Sargento disse, que ele estava bem, que ele já tinha até voltado para casa. Hoje ele ia vir aqui falar conosco, só que ele teve que trabalhar, então tinha essas obrigações, não conseguiu vir. Mas isso mostra, né, o quanto é importante esse tratamento humanitário e essa relação bacana entre o policial e nós. É com você, Malta. Obrigado, Daniela. Agradeço ao Sargento Brasil pela presença aqui ao vivo. Fico feliz. Se o rapaz não pôde vir falar com a gente, está trabalhando, é o melhor dos mundos, né, gente? Porque a gente quer que todo mundo esteja trabalhando mesmo, conseguindo pagar as contas com um trabalho honesto, é a melhor coisa que tem. Diferentemente de uns e outros que, em vez de arranjarem um emprego, saem arrancando fiação aí de energia e dando prejuízo para meio mundo de gente. São praticamente 6 furtos de cabo todos os dias no Distrito Federal. Só nos primeiros 2 meses deste ano foram 384, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. A onda de crimes dá prejuízo para as empresas de telefonia, energia, para o comércio, para a população. A gente viu o furto de cabo esses dias paralisando o metrô, o negócio está seríssimo. Vamos ver a reportagem. Um crime cada vez mais comum e que causa muita dor de cabeça. Na última quinta-feira, um policial militar que estava de folga avistou um homem furtando cabos no Gama. Presenciei um indivíduo em atitude suspeita no telhado de uma faculdade aqui do Gama. Aparentava estar furtando cabeamentos ou fios. 2 dias antes
Antes, em Águas Claras, a empresa do Paulo Renato sofreu um grande prejuízo por causa do furto de cabos. O sistema de monitoramento do estabelecimento flagrou a ação de um homem arrancando a fiação elétrica do poste em frente à loja. Foram 3 casos no mesmo local do ano passado para cá. Na última ocorrência, o homem de 35 anos pulou a cerca. A polícia foi acionada e ele acabou preso em flagrante. Foi fundamental ter um sistema de vigilância e monitoramento efetivo que auxiliou bastante no trabalho até da polícia, que foi muito célere. Como os cabos foram danificados, o prejuízo pago por serviços de manutenção ficou na faixa de R$5 mil. Tem o prejuízo financeiro, que é o material, e também tem o prejuízo das pessoas que ficaram paradas todo esse período aí, nos 2 dias, foram quase 12 horas sem trabalho, né? Então isso não dá nem para mensurar. E não são só as empresas que sofrem com esse tipo de crime. A população, de um modo geral, também. Por exemplo, o furto de cabos no metrô fez com que os trens ficassem paralisados durante toda a manhã. E milhares de pessoas faltaram ou chegaram atrasadas no trabalho. A Polícia Civil investiga o caso. Só esse ano, a PM já registrou 91 furtos em todo o DF. Ou seja, pelo menos um por dia. No ano passado, foram 830 ocorrências. A Neoenergia afirmou que tem trabalhado em parceria com as forças de segurança pública para combater essa prática criminosa e já iniciou a implantação de sistemas eletrônicos de segurança em subestações e galerias subterrâneas. O trabalho para acabar com esse crime segue em 2 frentes. A polícia de um lado e do outro a Neoenergia, que diz estar implementando sistemas eletrônicos de segurança em subestações e galerias subterrâneas para tentar diminuir os furtos. E ainda tem um projeto de lei no Senado que prevê pena mais dura para esses casos de furto e receptação de equipamentos públicos. É importante que a lei endureça, porque o que está acontecendo é a pessoa que é pega 20, 30 vezes furtando cabo. Ela sabe que ela não vai continuar presa, ela vai lá e pratica o mesmo crime outra vez. Um quarteto foi preso por furtar salmão, camarão e picanhas de dentro de um supermercado em Taguatinga. Kátia Gomes, é com você, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a Polícia Militar conseguiu prender aí essa quadrilha que era especializada em furtar comidas aí de alto valor, né? Como você disse, eles furtaram picanha, salmão, camarão. Então eles iam lá, escolhiam aquelas carnes mais caras, furtavam, eles faziam aquela prática assim, né? Inclusive, a gente tem imagens que mostra uma mulher colocando a carne embaixo do vestido, só que ela passava ali no caixa como se fosse fazer uma compra comum, né? Ela comprava ali alguns objetos, algumas coisas ali de dentro do supermercado, mas levava escondido a carne, né? Caríssima. A polícia conseguiu prender, então, essa quadrilha. Para dar mais detalhes, eu vou conversar agora com o Major Miquelo, que está aqui ao meu lado. Major, as imagens mostram ali, né? As mulheres agindo, elas escolhem a carne, uma coloca embaixo do vestido, elas passam pelo caixa normalmente, fazem uma compra, mas na verdade elas estavam ali com o objetivo de furtar. Isso, é uma quadrilha especializada. Boa tarde a todos. É uma quadrilha especializada, já foi presa diversas vezes pela Polícia Militar. As mulheres entram, fazem como está na filmagem aí, e dessa vez eles escolheram picanhas dematuradas, carnes caras até importadas, camarão extra grande, salmão, e colocavam ali debaixo da roupa e saíam. Só que um dos mercados, um único, conseguiu perceber, para você ver a estrutura do supermercado, a estrutura de segurança que tem no supermercado, câmeras para todo lado, e eles conseguem passar despercebidos. E aí um dos supermercados viu, a gente conseguiu abordá-los ali, próximo à fábrica da Coca-Cola ali em Taguatinga. E aí eles foram presos, a quadrilha desmantelada mais uma vez. E aí a gente conseguiu descobrir que não foi só nesse supermercado que denunciou, foram em vários outros. Então, vocês receberam a denúncia de um dos supermercados, montaram ali uma blitz, abordaram um veículo porque eles já tinham saído. E eles estavam com carnes ali de diversos supermercados? Diversos supermercados ali de Águas Claras. Fizeram um limpo ali em Águas Claras nesse dia. E eles fazem isso diariamente. Pra você ter uma noção, então assim, eles não são pegos facilmente. Quando são plotados, aí o supermercado, segurança do supermercado, chama a Polícia Militar, e a gente consegue prender, e o mais difícil é ter que prendê-los novamente. Possivelmente, se eles forem soltos, a gente vai ter que fazer isso novamente e várias outras vezes. Nesse caso, 2 mulheres aparecem nas imagens, mas além das mulheres também participaram homens. Quase sempre são as mulheres que entram no supermercado, ou entram de casal, tem homens também na quadrilha.
Deve ser uma quadrilha bem maior, deve ter outras pessoas ainda envolvidas, local de compra, ou nesse caso eles poderiam estar furtando para uso próprio, mas a maioria das vezes eles furtam para revender, então tem um receptador, aí demanda investigação para descobrir todo o trâmite da quadrilha. E eles agem dessa forma ali, enquanto alguns esperam no veículo, dando suporte ali à fuga, os outros entram e fazem as compras e também, claro, o furto. Isso mesmo, mas desse jeito e numa cara dura, passa pelo mercado, às vezes eles compram uma coisinha só para disfarçar, como nesse caso comprar as 2 latinhas de cerveja, um maço de cigarro e saem como se tivesse acontecido nada. E Major, nesse caso, né, um furto simples, não, eles não utilizam ameaça, né, não é roubo, então não tem uso de arma de fogo. Nesse tipo de situação, é mais fácil ainda eles saírem na audiência de custódia. Nossa, é impressionante, eles são soltos muito rapidamente. Esse tipo de crime hoje no Brasil está tendo uma migração muito grande. Furto em interior de veículo, furto de residência, furto em geral. Porque o criminoso dificilmente fica preso. Se os criminosos, por exemplo, prendeu ontem uma arma de fogo e ele tinha sido preso dias antes com arma de fogo também, que é um crime grave, e foi solto novamente, já está solto novamente. Então assim, a gente está tendo uma dificuldade enorme em manter esses criminosos presos. Pois é, esse caso aí que o senhor está dando exemplo agora, ele foi preso na mesma semana 2 vezes e já foi solto novamente, um crime grave, mesmo assim está nas ruas. Não, e é constantemente. Só hoje eu recebi umas 3 ocorrências, por exemplo, ontem também teve um indivíduo que está furtando material de construção. Já é conhecido por furtar material de construção, tem várias passagens pelos mesmo crime. Foi preso ontem tentando furtar e tinha sido preso em menos de 24 horas, cometendo o mesmo crime e foi solto. Dificulta o trabalho da Polícia Militar, né? Que faz ali o trabalho dela e tem que fazer novamente por conta da reincidência. Imagina, a gente está com um efetivo que está bem reduzido, a gente está tendo esse problema dos criminosos serem soltos, as leis serem frágeis, né? Aí a Polícia Militar está se redobrando, né? Os policiais estão cansados, estão estressados, a cobrança é grande, né? Por parte de todos, porque acaba a cobrança vindo para a gente, mas a Polícia Militar tem feito o papel dela. E a gente vai continuar fazendo, a gente pede a colaboração da população, que compreenda o nosso lado e briguem por leis mais fortes para que a polícia consiga ter efetividade no seu trabalho. Muito obrigada, Major, pelas informações. E eu acho que fica o alerta aí também para os donos de supermercados, né? Porque foram vários mercados furtados e apenas um percebeu a ação dos criminosos. Então vale a pena aí fazer esse reforço para que donos fiquem de olho ali na câmera de segurança para ver se não tem ninguém ali tentando dar uma despertinho e levar, né, comida aí como essa mulher colocou embaixo do vestido. Volto com você, Malta. Muito obrigado, Kátia. Agradeço ao Major Michelo pela presença. Eu reforço o coro e o pedido de socorro que ele também faz às autoridades para que alguma coisa seja feita e os bandidos que a polícia está prendendo todos os dias sejam mantidos atrás das grades. É desesperador, é desesperador. Talvez seja o negócio que mais desespere os brasileiros hoje. A pessoa que está querendo acordar cedo e trabalhar e conquistar honestamente as suas coisas é saber que em menos de 1 minuto tudo ela perde, o celular ela perde, se ela é dona de um pequeno comércio ela é furtada, se ela depende do metrô para trabalhar, alguém furta um cabo de energia para o metrô, paralisa a vida de 500 mil de pessoas e nada acontece com esses que continuam na vida de delinquência. Isso é desesperador. Então tá aqui o nosso pedido de socorro. Eu tenho certeza absoluta que pela quantidade de vezes que a gente ouviu os especialistas dizerem isso, a polícia aqui no Distrito Federal, de cada 10 prisões que executa, 7 são de pessoas reincidentes, que às vezes nem foram condenadas, estão respondendo por uma passagem pela polícia da semana passada. Um negócio impressionante, elas não são mantidas presas. Mas eu tenho certeza que a gente está engrossando um coro de pedido de socorro para que as autoridades se sintam minimamente pressionadas a fazerem alguma coisa. Precisa construir cadeia? Que construa. Precisa endurecer a lei? Pelo amor de Deus, para de discutir bobagem. Vamos resolver a vida do povo. E o dono de um pequeno comércio é povo. A pessoa que trabalha todo dia e perde o celular num assalto na rua é gente do povo. E os trabalhadores têm que ser protegidos. Porque não adianta, a gente não vai conseguir convencer a juventude brasiliense e brasileira que o caminho do bem vale a pena se todo dia ela assistir gente delinquente sendo presa e sendo solta, sendo presa e sendo solta. Aí ela não acredita que fazer o bem vale a pena. 12h16 eu trago para você um caso urgente. Um estudante de 13 anos de idade entrou em uma escola armado em São Paulo. Ele entrou com uma faca
esfaqueou pelo menos 3 professores e um outro aluno. Esse caso é da Escola Estadual Tomásia Montoro, que fica na Vila Sônia, em São Paulo. Para lá que a gente vai ao vivo com o repórter Ayrton Salles Júnior. Salles, é com você. Bem-vindo aqui a Brasília. Obrigado pela participação. O que você pode compartilhar com a gente? Oi, Felipe, bom dia para você, para quem nos acompanha, os amigos do SBT Brasília. Felipe, nossa equipe chegou aqui desde as primeiras horas da manhã, exatamente na Vila Sônia, zona oeste aqui da capital paulista, onde fica a Escola Tomásia Montoro, escola estadual que atende diversos alunos em vários períodos aqui da capital. Esse ataque aconteceu também logo nas primeiras horas da manhã. Esse jovem de 13 anos, de acordo com informações passadas pela Secretaria de Segurança Pública, ele teria tido um ataque dentro de sala de aula, um ataque psicológico, e partiu para cima da professora de imediato, a Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, uma professora de carreira que já lecionava há muitos anos aqui na escola. Ele partiu para cima dessa professora e a atacou com pelo menos 15 golpes de faca. Não satisfeito, ele ainda atingiu outros 3 professores e mais um estudante que estava em sala de aula. É claro que naquele momento houve uma situação de muita tensão, de muito medo, de muito pânico, de extremo terror. Os alunos desesperados tentando sair da sala de aula. Muitos se esconderam no banheiro da escola, outros estudantes acabaram entrando em outras salas, se trancando em outras salas, até que a polícia militar chegasse até aqui a unidade escolar e conseguisse tomar as rédeas da situação. É claro que os policiais militares entraram na escola e de imediato conseguiram conter esse estudante de 13 anos, que foi paralisado ali, de imediato também já levado para uma delegacia aqui da região, o 34DP, que também fica aqui na região da Zona Sul da capital paulista, onde ele permanece aguardando aí prestar os esclarecimentos, prestar os primeiros depoimentos a respeito de tudo o que aconteceu. Recebi informação agora, Felipe, que os pais desse jovem, o pai e a mãe, também acabaram de chegar na delegacia e vão ser ouvidos também pelo delegado que está encabeçando, está coordenando toda essa investigação. Também nas primeiras horas da manhã, conversei com alguns estudantes que estavam saindo desesperados, os pais também que se aglomeraram aqui na frente, mas depois de um certo período foi organizada uma fila para que eles entrassem na escola e aos poucos fossem retirando os filhos e levando esses filhos para casa, todos praticamente espantados com tudo o que aconteceu, até porque recentemente não havia relatos de qualquer tipo de comportamento estranho, qualquer tipo de comportamento duvidoso por parte desse estudante. Mas também pontualmente conversando com alguns pais, um desses pais relatou para a nossa equipe, Felipe, que uma aluna durante a semana passada chegou a relatar para esse pai que esse estudante estava apresentando alguns discursos um pouco desconexos, assim, que não condiziam muito com a realidade dos estudantes, com a realidade da sala de aula, e isso causou preocupação. Tanto é que essa estudante acabou comentando com o pai esse comportamento estranho na semana passada desse estudante. Também, de acordo com a direção da escola e com a polícia militar, esse estudante era vítima de bullying durante um certo período aqui na escola. Ele recebeu, era tratado de maneira diferente por alguns colegas, inclusive depois de um período ele mesmo teria começado a praticar bullying, inclusive com atos racistas em relação a alguns alunos. Então, seria um estudante que sofreu bullying e a partir de então começou a praticar bullying também com outros colegas, de acordo com as primeiras informações apresentadas pela Polícia Militar, que atendeu o caso e também conversou rapidamente com pais, professores, coordenadores de ensino e também estudantes. O secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo já esteve na escola, juntamente ao lado do secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, ouviram os professores. No início da tarde deve acontecer uma entrevista coletiva para explicar toda a dinâmica do caso, mas eles já adiantaram que foi uma surpresa para todo mundo. Não há relatos confirmados de qualquer tipo de comportamento estranho de qualquer aluno nesse período, nesses primeiros 3, 4 meses do ano, de alunos que tenham apresentado alguma atitude no mínimo duvidosa que levasse a esse tipo de atitude mais extrema, que acabou aí com 3 professores feridos e um estudante também que passam por atendimento médico ainda, e recebemos a confirmação, infelizmente, da morte dessa professora, que foi a primeira atacada, a Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital, viu, Felipe? É claro que o estudante vai ser ouvido pelo delegado responsável pelo caso, um juiz vai determinar o que acontece com ele daqui para frente. Que fique apreendido, né, gente? Não tem condição de ser solto, porque resolveu uma questão de convivência da adolescência, partindo para o extremo da violência cruel e covarde, inclusive contra uma professora. Salles, muito obrigado pela presença do jornal aqui em Brasília. Dê um abraço aí na sua equipe
E a gente manda também o nosso abraço solidário à família dessa professora que nesse momento vive um luto inexplicável. Obrigado, viu, Salles? De volta aqui ao noticiário do Distrito Federal, um casal foi rendido e depois amarrado e amordaçado por um ladrão de 28 anos no Novo Gama. Isso foi na madrugada de domingo. O bandido saiu com o carro da família carregado de eletrodomésticos e muito mais coisas. Em seguida, foi em alta velocidade para a Asa Sul, mas ali foi capturado pela Polícia Militar no parque da cidade. Nessa caçada ao criminoso, teve perseguição cinematográfica com o uso do helicóptero da Polícia Militar e tudo mais. Vamos ver. Que era para ser um domingo de descanso para um casal de empresários do Novo Gama, município goiano no entorno do Distrito Federal, virou caso de polícia, marcado por ameaças, agressões e roubo dentro de casa. O bandido levou o carro e vários pertences da família e deixou o casal amordaçado e amarrado no local. Segundo as vítimas, que não querem se identificar, o bandido estava escondido debaixo do carro na garagem da casa quando o empresário abriu a porta da sala e foi rendido por volta das 9 da manhã. O homem tentou reagir, mas foi imobilizado pelo assaltante que estava armado com uma faca. Durante 1h30, o homem e a esposa ficaram sob o poder do bandido e precisaram, inclusive, ajudar o assaltante a colocar os objetos roubados dentro do carro. Itens como equipamentos de som, capacete, liquidificador, roupas, perfumes e um celular. As vítimas conseguiram se soltar, pedir socorro à vizinhança e chamar a polícia, que agiu rapidamente. Nós tomamos conhecimento, através de grupos policiais, que esse veículo havia sido roubado na cidade do Novo Gama, na manhã de hoje. A gente realizou um patrulhamento, tomou novo conhecimento que esse veículo estaria trafegando na área central de Brasília. Nós localizamos esse indivíduo trafegando pelo parque da cidade e no momento que nós tentamos interceptá-lo, fazer a abordagem, ele empreendeu fuga. Durante essa fuga, ele veio a colidir com diversos veículos que estavam no local. A gente veio conseguir interceptar esse veículo já na W5 Sul. No interior do veículo, a gente localizou diversos aparelhos eletrônicos que ele já havia subtraído da casa. As imagens feitas do helicóptero da Polícia Militar mostram o momento da perseguição. A lataria, a proteção lateral e os pneus da caminhonete foram danificados. Prejuízo calculado em mais de R$6 mil. No momento da abordagem, a gente localizou a faca que ele utilizou para realizar o crime e diversos produtos roubados que ele pegou dentro da residência. Uma aparelhagem de som que, segundo a vítima, foi avaliada em aproximadamente R$20 mil. E, além disso, ele deixou as vítimas amarradas dentro da casa e estava com a chave da moto que ele ia voltar para a residência para buscar. E como é que ele descobriu a casa das vítimas? Ele informou que ele já vinha observando, ele ia ele utilizar essa caminhonete para adquirir uma arma de fogo. Então ele veio estudando essa família, ele verificou a rotina deles, ele adentrou a casa dessa vítima e aguardou o momento certo para abordá-los. As vítimas prestaram depoimento na primeira DP na Asa Sul durante a tarde. O bandido foi detido, passará por audiência de custódia e será levado para a carceragem da Polícia Civil do DF. O suspeito também foi levado ao Instituto Médico Legal para examinar um machucado nas costas. Esse ferimento pode ter sido causado pela luta corporal durante o assalto. Ele vai responder pelos crimes de roubo qualificado com uso de arma branca e por ter restringido a liberdade das vítimas. Esse suspeito já tinha passagens por outros crimes e estava em regime semiaberto. A gente vê aquele negócio que eu acabei de falar, que não vou nem repetir, né? O trem tá sério. Inclusive contra as mulheres, porque o que a gente vai assistir agora é desesperador. Né? As mulheres, porque passam por isso na própria pele, os homens, porque têm filhas, esposas, namoradas, mães, avós e não aguentam mais ver um negócio como esse. Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma mulher foi atacada no meio da rua. O criminoso foi preso em flagrante por estupro e, por pouco, a polícia conseguiu evitar o linchamento dele. A jovem voltava da faculdade por volta da 1h da madrugada, em um bairro da zona leste da capital paulista. De repente, um homem ataca a vítima. Ele dá um golpe no pescoço dela, conhecido como mata-leão, e joga a mulher no chão. O criminoso tenta arrancar a roupa da vítima, mas vizinhos ouvem os gritos e saem para ver o que acontecia. Na hora que eu tentei abrir o portão,
Ele tava em cima da menina, né? Aí com isso, eu peguei, saí o portão e no final que ele saiu correndo. O bandido então corre e desce uma ladeira para tentar escapar. Quando ele virou à esquerda, os colegas meus estavam vindo de moto, lá de baixo. E quando subiram a ladeira aqui, eu pedi para parar e pegar ele lá embaixo. Mais à frente, o estuprador foi cercado e agredido. O vídeo foi postado nas redes sociais. A polícia militar chegou e prendeu Gleison Marcos, de 39 anos. Esta moradora socorreu a jovem, que estava machucada. Ela me contou que ele estava tentando abusar dela, tentando tirar a roupa dela. Nisso eu perguntei se ela estava bem, aí ela mostrou os braços que estava todo machucado, todo ralado na hora da queda. O criminoso foi levado para o pronto-socorro e depois para a delegacia, onde foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante. Aqui na delegacia, o criminoso preferiu ficar em silêncio. Ele já tinha sido preso e condenado por um outro estupro em 2010, mas apenas 5 anos depois, ele voltou às ruas. É isso. A nossa lei é branda e quando ela funciona, quando a pessoa efetivamente vai presa, funciona assim muito rápido, ela está solta de novo. Como no caso da Suzane von Richthofen, né? Provocou uma polêmica recentemente, porque abriu uma lojinha online para vender coisa. Aí o pessoal caiu matando. Eu fui e falei assim, gente, é o seguinte, todos nós achamos, né, eu tenho certeza que você em casa também, que o bandido, depois que ele é condenado, que ele vai preso e ele paga sua conta na justiça, é lógico que quando ele sair da cadeia, a gente quer que ele trabalhe. Então, seja a Suzane von Richthofen, saiu da cadeia, a gente quer que ela trabalhe, ganhe a vida honestamente e não pratique crime de novo. O problema é que ela matou pai e mãe e ficou quanto tempo presa? Pouquíssimo. Então, o problema hoje é que o bandido não vai preso, quando é por pouco tempo, aí a gente não tem como aceitar a tamanha injustiça. Fica parecendo que a vida do pai e da mãe dela não vale nada. Fica parecendo que a dignidade dessa mulher que esse homem estuprou em 2010 vale 5 anos na cadeia. Ele tinha que ter permanecido 15, né, e só depois saído, não é verdade? Porque aí parece que vale a pena. Para eles, né, para quem não tem moral, caráter. O que a gente vai ver agora são 2 flagrantes de violência policial. Um jovem negro foi espancado por PMs quando já estava imobilizado e um outro homem foi morto numa abordagem violenta. As imagens mostram um homem já baleado no chão. Com a arma apontada, um PM agride outros 2 com empurrões, chutes e socos. Caído, um dos rapazes percebe a gravidade da situação do irmão ferido e se desespera. Tá morto, cara. Tá morto. Morreu. Rudimar Rolim Machado, de 37 anos, foi encaminhado para um hospital, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada para atender um desentendimento envolvendo 6 pessoas. O PM que atirou foi afastado do trabalho nas ruas. A corporação informou que o disparo foi feito em legítima defesa. E as agressões com a arma em punho aconteceram porque os homens se negaram a deitar no chão. Um estudo da Defensoria Pública Gaúcha, divulgado no início deste mês, aponta que a violência policial no Rio Grande do Sul cresceu 41% em 2022 em relação ao ano anterior. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, um caso de violência policial também está sendo investigado. Um jovem negro foi agredido por pelo menos 5 PMs enquanto já estava rendido ali naquela viela. Testemunhas dizem que a vítima se desentendeu com seguranças deste supermercado que o observavam nos corredores da loja. O dono do estabelecimento chamou a polícia. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que o jovem não havia roubado nada. Durante a perseguição, o rapaz chegou a cair do telhado. Capturado, o jovem negro ainda foi agredido por 5 policiais militares quando já estava imobilizado. Este vídeo mostra um dos PMs aplicando um golpe chamado Mata-Leão, o que não é mais permitido nas abordagens da Polícia Militar Paulista. Ele é espancado no rosto várias vezes, também é chutado pelos PMs. Um deles pressiona o pescoço da vítima com um dos joelhos, o que também é proibido pelo protocolo policial. Quando as agressões cessam, a vítima está desacordada. O rapaz foi levado a um hospital e já teve alta. Depois também foi levado para a delegacia, ouvido e liberado.
O caso foi registrado pelos PMs como lesão corporal e desacato. Segundo os policiais, o motivo da perseguição foi resistência à abordagem. O ouvidor das polícias de São Paulo foi informado do caso pela nossa produção. Para ele, claramente houve excesso por parte dos policiais. Totalmente fora dos padrões de abordagem. Aquilo não é o que consta dos procedimentos operacionais padrão da Polícia Militar. A Secretaria da Segurança Pública informou que um inquérito foi instaurado e os envolvidos na abordagem foram alocados no serviço administrativo até a conclusão das investigações, em até 60 dias. As imagens das câmeras corporais vão ser analisadas. Para este pesquisador do Instituto Sou da Paz, o uso das câmeras não inibem a violência policial. As câmeras, elas deveriam inibir. E se elas não estão inibindo o uso da violência, como nesse episódio de Carapicuíba, isso começa a dar um indício pra gente que tem um certo nível de permissividade ou que esse controle externo e o controle interno da própria polícia não estão sendo feitos adequadamente. Porque é visível nas imagens que os policiais não tentam em nenhum momento sequer tentar esconder as câmeras, como a gente já viu em ocorrências anteriores. Destaque agora do noticiário da política nacional. Diagnosticado com pneumonia, o presidente Lula cancelou a viagem que faria à China ontem, domingo, por recomendação médica. Sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com o repórter André Anelli, que traz os detalhes pra gente. Ô André, boa tarde. A gente está falando em adiamento ou cancelamento, porque eu não sei se tem uma nova data marcada para essa viagem. Boa tarde para você, bem-vindo ao nosso jornal. Oi, Malta, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição. A gente está falando, por enquanto, de adiamento. A expectativa é que o governo chinês defina uma nova data nos próximos dias para o encontro entre Lula e Xi Jinping. A definição depende de conciliar várias agendas entre as autoridades, o que deve levar ao menos até o fim de abril. Apesar do cancelamento da ida de Lula à China, parte da programação prevista para empresários brasileiros no país asiático continua. Em entrevista coletiva ontem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que já havia chegado a Pequim, disse que manteve encontros com representantes do agronegócio, mas que nenhum acordo vai ser concluído sem a presença do presidente brasileiro. A China é o principal parceiro comercial do Brasil no mundo. A viagem seria uma forma de fortalecer a relação entre os dois países. Agora, sobre a saúde do presidente Lula, ele permanece descansando no Palácio da Alvorada. Ele cumpre recomendação médica depois de ter sido diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral, causada por influenza A. De acordo com a assessoria do Planalto, o presidente está bem, está se recuperando e deve continuar em tratamento por pelo menos uma semana. Mesmo assim, a agenda de Lula desta segunda-feira foi toda cancelada. Não foram divulgadas informações sobre os compromissos dos próximos dias. Malta. Obrigado, André, pelas informações. Gente, o presidente Lula fica aqui no meio daquela, polêmica toda da história da ameaça ao senador Sérgio Moro. Sobre esse tema, a juíza Gabriela Hart, da 9ª Vara Federal de Curitiba, mandou soltar a namorada de Jefferson Aparecido Mariano Gomes, o criminoso conhecido como NF. Ele era o cabeça do plano da facção criminosa que pretendia matar e sequestrar autoridades públicas, entre elas o senador Sérgio Moro. O pedido de soltura de Aline Paixão veio um dia depois dela ter sido presa pela Polícia Federal. Segundo as investigações, ela auxiliava o namorado, Janeferson Aparecido Gomes, o NF, na contabilidade do plano da organização criminosa. Os 3 filhos pequenos dela foram o motivo da decisão. A Justiça Federal do Paraná determinou que, enquanto a Aline estiver fora da cadeia, ela está proibida de manter contato com os demais investigados e será monitorada por tornozeleira eletrônica. Também está proibida de deixar a cidade de Franco da Rocha, em São Paulo, e não pode sair de casa durante a noite. A decisão foi da juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro em 2018, quando o ex-juiz pediu exoneração do cargo e assumiu o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro.
Ela também foi responsável pela sentença que condenou o presidente Lula em 2019 no processo envolvendo o sítio de Atibaia. Na quarta-feira, a Operação Sequaz da Polícia Federal desmontou um plano de sequestros e assassinatos de autoridades públicas por integrantes do PCC. O principal alvo da facção criminosa era o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil. Nesta sexta, o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, criticou a decisão da juíza Gabriela Hart de retirar o sigilo da operação da PF. Nas redes sociais, ele afirmou que Gabriela Hart acabou expondo as investigações e, consequentemente, atrapalhando, já que as apurações seguem em curso e tratam de um tema sensível, que é o das organizações criminosas. Horas depois, Moro respondeu. Disse que a retirada do sigilo não prejudicou as investigações, porque os bandidos, depois das prisões, já tinham acesso aos autos do processo. A Justiça Federal do Paraná alegou que a retirada do sigilo foi um pedido do delegado que comanda as investigações e que existem outras informações que seguem com acesso restrito. A juíza Gabriela Hart assumiu este caso envolvendo o plano da facção criminosa PCC no lugar de uma outra juíza, Sandra Regina Soares, que está de férias. Ela fica à frente do caso até o dia 31 de março. A defesa de Jair Bolsonaro entregou as joias e as armas que ele recebeu quando era presidente da República. Interlocutores de Bolsonaro disseram que ele vai voltar ao Brasil nessa semana. As joias presenteadas pelo governo saudita foram entregues em uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. O conjunto, avaliado em R$500 mil, com um par de abotoaduras, caneta, relógio, anel e uma espécie de terço em ouro, foi trazido da Arábia por uma comitiva brasileira em outubro de 2021. Já a Polícia Federal recebeu da defesa de Bolsonaro um fuzil e uma pistola que o ex-presidente ganhou dos Emirados Árabes, que visitou em 2019. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que as armas foram devolvidas e passarão por perícia. A entrega das joias e das armas atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, somente presentes de pequeno valor, personalíssimos, como medalhas, botons e camisetas, podem ficar com o presidente ao deixar o cargo. Os demais têm de ser incorporados ao patrimônio da União. O TCU determinou ainda que o conjunto com colar, brinco, anel e relógio com diamantes, que seriam presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também sejam entregues à Caixa. As joias, avaliadas em R$16,5 milhões de reais, foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos em 2021. Quando um assessor da comitiva brasileira tentou entrar com os itens no Brasil sem declaração e recolhimento de impostos. Jair Bolsonaro continua nos Estados Unidos, mas de acordo com o senador Ciro Nogueira, o ex-presidente voltará ao Brasil na próxima quinta-feira. Agora de volta ao jornalismo local, outras possíveis vítimas do bombeiro que namorou 18 mulheres ao mesmo tempo registraram um boletim de ocorrência. A polícia pediu que a justiça determine o recolhimento de eventuais armas de fogo que estejam com o militar. Daniela Brito, é com você. Pois é, Malta. O Rafael Ferreira, militar do Corpo de Bombeiros de 38 anos, ficou muito conhecido na mídia depois da divulgação de casos, que ele tinha com mulheres. Ele foi acusado de estelionato amoroso, de extorsão. São alguns crimes aqui que é bom a gente até olhar: perseguição, agressão física. Ele também é acusado de namorar com 18 mulheres ao mesmo tempo e de ficar noivo de 8 mulheres. E essas mulheres acusam ele também de pedir dinheiro emprestado para construir uma casa que ele está construindo lá na região do Jardim Botânico, uma mansão. E aí essas mulheres contam que ele aproveitava e pedia dinheiro a elas para comprar uma banheira de hidromassagem, para comprar eletrodomésticos para casa, dizendo que isso era para casa que eles iam morar. Então as mulheres, é claro, que estavam noivas, deste homem, aceitavam e acatavam o pedido dele, faziam tudo como ele gostaria. Algumas mulheres registraram ocorrência para comunicar atos de violência diversos. Então, assim,
dentre as mulheres que comunicaram, algumas falam situações de ameaça, outras situações de perseguição, outras situações de injúria, e algumas falam situação de que elas teriam tido algum prejuízo financeiro ali ao longo do relacionamento. Mas o estelionato amoroso, é muito importante a gente frisar que ele é um crime patrimonial. Então é uma situação em que o homem, ele envolve aquela mulher, ele usa aquela falsa relação íntima de afeto exatamente para obter uma vantagem financeira, para enganar essa mulher e a partir disso ganhar algum benefício ali financeiro. E na maior parte dos casos que foi comunicado à polícia, não é exatamente isso que até o momento elas comunicaram e que a gente está apurando. Então são outras situações de violência doméstica, como eu falei, como de perseguição, ameaça, injúria. Algumas delas falam de situação de terem tido algum prejuízo financeiro, de, por exemplo, terem emprestado algum bem para ele e ele não ter devolvido ou ter devolvido apenas parcialmente, mas de qualquer forma seria algum crime no sentido, por exemplo, de uma apropriação indébita até o momento que a gente está apurando e não no sentido do estelionato. Mas em todo caso a gente vê que cada vítima teve uma história diferente com ele. Então algumas podem sim, a gente viu que uma registrou ocorrência hoje particularmente, que ela ainda não foi ouvida formalmente, porque ela fez o registro de ocorrência online pela delegacia eletrônica, e ela fala dessa situação de ter tido sim prejuízos financeiros, diferente das outras que até o momento já foram formalmente ouvidas. No inquérito em que ele foi formalmente inquirido, ele admitiu ter tido esse relacionamento íntimo com essa mulher que fez o registro da ocorrência, mas ele negou os atos de violência, que em relação com ela específico, ela falava de uma situação de injúria, de ameaça e de agressão física. Ele negou isso tudo. A gente ainda está verificando os elementos de informação para ver se tem provas no sentido de que esses fatos realmente teriam acontecido. E também ontem a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, exatamente para a gente tirar do poder dele eventuais armas de fogo que estivessem com ele, já visando resguardar a integridade física dessas mulheres, porque independente de qual a tipificação, né, do crime, a gente sabe que para alguém ter uma arma de fogo ali, regulamentada ali, ela precisa estar ali numa situação de idoneidade, inclusive psicológica, né? Então, até para resguardar de uma forma cautelar mesmo, foi expedida essa ordem judicial, no sentido que ele deveria entregar à justiça eventuais armas que estivessem em poder dele, e foi dado cumprimento a esse mandado. E se confirmado aí todas essas denúncias, qual será a pena que seria aplicada para esse bombeiro? Olha, cada caso de cada vítima é analisado individualmente. Então, só para ter uma noção, o crime de perseguição tem uma pena de até 2 anos, o crime de ameaça de até 6 meses, e essas penas se somam, né? Então, vai depender ainda da quantidade de mulheres que vierem a relatar os fatos, quais dessas denúncias a gente verificar que tem elementos suficientes e forem assim condenados pela justiça. O que mais chama atenção, na verdade, né, além de todos esses crimes, como esse homem conseguia administrar tantos relacionamentos, né? Sim, chama a atenção de todo mundo isso, né? E a gente, pela conversa que a gente teve com as vítimas, ele até se valia da jornada de trabalho dele, que ele era plantonista, então tinha folgas no trabalho de 3 dias, e aí ele conseguia ali estar encaixando cada uma no horário de forma que elas não se encontrassem. E assim, essas mulheres, quando que elas desconfiavam? Como é que elas descobriam essas traições? Elas falam? Porque tantas mulheres ali circulando na casa do homem ao mesmo tempo, como é que era isso? Olha, ao que chegou aqui ao conhecimento da polícia, elas frequentavam a casa dele, mas, por incrível que pareça, elas não se encontravam. Ele conseguia administrar esse tempo dele. E elas acabaram, se encontrando ali pela internet, através de publicação em redes sociais. Uma postava foto com ele, aí acabava que outra via, e uma ia chegando em outra. E a partir disso que elas se juntaram para descobrir a farsa. De volta ao jornal, uma mulher ficou com queimaduras de 2º grau, depois que um botijão de gás explodiu dentro da casa dela no Riacho Fundo 2. Daniela Brito tem os detalhes pra gente.
Boa tarde, Daniela. O que causou essa explosão, hein? Boa tarde mais uma vez, Malta, e a todos que nos assistem. Pois é, Malta, as informações preliminares são de que a causa da explosão seria um vazamento de gás de cozinha. Isso aconteceu ontem por volta de meio-dia. Provavelmente essa senhora de 44 anos estava preparando aí o almoço para a família e então ela teria sentido, né, cheiro de gás de cozinha, foi desligar o gás de cozinha e nesse momento aconteceu essa explosão. Foi, na verdade, tirada a tomada, o fogão elétrico e aconteceu essa explosão. Essa senhora ficou bastante machucada, foi direcionada ao hospital. Ela teve queimaduras no rosto, no tórax, nas pernas. Inclusive, dá pra gente ver assim nas imagens que também houve a explosão causou aí estragos nas janelas, na porta da casa dela, 4 janelas aí ficaram destruídas, a porta da casa também, onde ficava o fogão também ficou destruído. Então isso é algo muito sério, muito grave, né? E aí surge, é claro, aquela curiosidade, né? O incêndio foi porque ela teria tirado da tomada o fogão no momento que ela sentiu o cheiro de gás. E a gente fica cheio de dúvidas, é claro, porque isso é algo muito grave, né? E é por isso que a gente está aqui hoje no Corpo de Bombeiros com uma pessoa especializada para nos falar sobre isso, que é o Capitão Machado. Muitíssimo obrigada pela participação. Capitão, diga para nós, até o momento, assim, ela fez o procedimento errado, então, de retirar esse fogão elétrico da tomada? O que ela deveria ter feito? Boa tarde a todos. Na verdade, eu não sei se ela percebeu, pelo cheiro do gás, se estava acontecendo aquele vazamento. Então, o procedimento, segundo populares, quando o socorro chegou no local, informaram que ela tinha desligado um forno elétrico. Então, é um procedimento que não se deve fazer em caso se perceba vazamento de GLP, que é o gás de cozinha, em sua residência. Certo. E aí, o que ela deveria ter feito nesse caso, então? Nesse caso, primeira coisa, quando você chegar, você tem que perceber o cheiro, né? Ele tem um cheiro característico para poder, justamente, é uma substância que é colocada no GLP para gerar esse cheiro específico. Então, você tem que sentir esse cheiro. Percebeu? Abra devagar a porta, entre na residência, não ligue nem desligue nada, porque você pode produzir uma centelha ali. Um interruptor que você liga, lá dentro você produz uma centelha e dependendo da quantidade de gás que tiver no ambiente, ali pode ser já disparar uma explosão ou um incêndio. Então você chegou na residência, percebeu o cheiro, abra a porta, não desligue nada, vá direto ao botijão, desliga o registro e aí, isso com calma, mantenha calma e procure abrir portas, janelas para produzir uma ventilação e retirada desse gás. E aí, o que se sabe sobre o estado de saúde dessa mulher? Ela foi conduzida até o hospital da Asa Norte, que é especializado em queimadura, e ela estava bastante machucada, queimadura de 2º grau. Então, o estado dela, no momento, a gente não sabemos, mas quando ela foi transportada, ela estava numa situação que requeria bastante cuidado. É isso, muito obrigada, capitão. Espero que tenha esclarecido aí para o público de casa o que fazer nesse tipo de procedimento, né, nesse tipo de acidente. E aí eu mando para você, Malta, você percebeu que hoje eu estou em homenagem aqui ao Corpo de Bombeiros? Tá, não, e aqui na nossa tela está exatamente a mesma cor, Daniel. Muito bom, agradeço a ele pela presença ao vivo, viu? Muito obrigado. Gente, agora 5:01, um major da Polícia Militar foi preso e teve um major da Polícia Militar foi preso e teve o porte de arma suspenso depois de agredir a própria esposa. Esse caso aconteceu em Ceilândia e a repórter Kátia Gomes tem os detalhes pra gente. Kátia, já foi solto em audiência de custódia ele? Foi solto sim, Malta. Ele chegou a ser preso, né, pela DEAN 2, que fica em Ceilândia, mas em audiência de custódia, a juíza disse o seguinte, que o caso não tem exacerbada gravidade da conduta a ponto de justificar a manutenção da prisão. E aí ela aplicou algumas alternativas de prisão, né? Como, por exemplo, proibição de sair do DF por mais de 30 dias, proibição de mudança de endereço. Ela suspendeu também o porte e posse de arma
do policial e também que ele se aproxime tanto da mulher quanto também dos filhos dela, né? Esse caso, como você disse, Malta, foi na semana retrasada, no dia 18, né? Os dois teriam ali discutido e depois de uma discussão, eles teriam começado as agressões, né? Essa discussão, segundo informações que nós temos, é que a mulher tinha encaminhado uma mensagem para o ex-marido dela, que é o pai do filho dela de 9 anos, agradecendo por ele ter comprado um aparelho celular para o menino. Ele teria ficado nervoso com essa mensagem e a partir daí que ele teria começado a discutir e agredir a esposa. Essa mulher, ela teria passado ali por uma cirurgia na coluna e ele teria sentado ali no quadril dela, passado a cuspir na esposa e também a pisar na coluna dessa mulher. A filha deles, né, do casal, a filha tem apenas 2 anos, ela teria presenciado tudo. Inclusive, ele virou para ela e disse que havia batido na mulher, estava batendo na mulher porque ela havia feito uma coisa muito feia. E, das palavras dele, mulher que faz coisa feia merece apanhar. Essa mulher continuou ali gritando e ele só parou de agredir a esposa depois que ela pediu perdão. Ele, então, pediu que ela encaminhasse, né, obrigou ela a encaminhar para o ex-marido uma mensagem dizendo que ele é corno e também nessa mensagem ela disse que, na verdade, que quem, né, bancou ali o aparelho celular tinha sido o marido dela, né, o major, o Eduardo Coelho, de 42 anos, porque ele paga todas as despesas do menino de 9 anos. Bom, logo depois dessas agressões, ele pegou o celular da esposa, foi para o banheiro, ela aproveitou o momento, pegou a filha de 2 anos e foi até a delegacia onde denunciou o marido. Ele foi preso na delegacia, ele negou, disse que a mulher bateu nela mesmo, causou todas aquelas lesões que ela estava e que, na verdade, né, ele não teria agredido a própria esposa, mas confessou que obrigou a mulher a enviar uma mensagem para o ex-marido chamando ele de corno. Bom, essa não teria sido a primeira vez que a mulher denunciou o major. Em abril de 2022, ela já tinha registrado uma ocorrência contra ele, mas como ela não deu andamento para essa ocorrência, o caso acabou sendo arquivado, né? Então, ele teria sim já tentado, inclusive, apontado uma arma para a direção dela e tentado derrubá-la, né? Empurrado ela de um carro em movimento. Bom, a Polícia Militar, né, em nota, se pronunciou confirmando que ele chegou a ser preso, mas que ele foi liberado em audiência de custódia, né? Então, essas são as informações e ele segue agora, né, solto, aguardando aí a um julgamento. Malta. Obrigado, Kátia. A Polícia Militar precisa ficar de olho, né? Assim, se tem esse comportamento, se já é a segunda vez, né? Quase 1 da tarde, né, gente? Vamos lá para a Vila Cauí ao vivo. É a região do Núcleo Bandeirante que está há 6 dias sem água. Imagina ficar sem água dentro de casa com filho pequeno, com tudo para fazer, louça suja na pia, não podendo tomar banho, lavar uma roupa. São cerca de 300 famílias que relataram para a gente que estão com as torneiras secas, sem conseguir fazer essas atividades mais básicas, fazer comida, tomar banho, lavar louça, limpar a casa. Maicon Leão está lá ao vivo e traz os detalhes para a gente. Maicon, como é que as famílias estão fazendo para viver desse jeito? Está sem água de tudo aí mesmo? Malta, até para ir no banheiro tá complicado. Eles têm aquela água que às vezes vem durante a noite, mas segundo os moradores, fraquinha, que nem consegue subir na caixa d'água. Então muitos moradores têm aproveitado a noite para conseguir encher ali alguns baldes, para represar um pouquinho essa água, mas que, claro, não dá para atender as demandas do dia a dia. A gente está falando ao vivo aqui da Vila Cauí, como você disse, cerca de 300 famílias afetadas pela falta de água desde a última quarta-feira. Fim de semana, imagina o calorão que fez, você sem ter água para tomar banho, para lavar as louças, necessidades básicas do dia a dia têm sido comprometidas mesmo. Para mostrar um pouquinho para quem está em casa a dificuldade, a gente vai entrar aqui na casa da Dona Elza. A Elza está ali, inclusive, vai vir para cá para a gente mostrar um pouquinho. Licença rapidinho para a gente passar aqui. Malta, tem alguns baldes aqui. Esses baldes, eles foram enchidos pelo caminhão-pipa que a administração mandou aqui para atender algumas casas. Não dá para subir em todas elas para a caixa d'água, então eles têm armazenado em tambores, tanquinho, até mesmo cesto que antes se via para armazenar roupa, teve que desocupar, igual aqui, ó, o lixo, a lata de lixo mesmo virou aqui para armazenar água. Essa daqui saiu durante a noite, mas agora a gente abre, a torneira já não sai mais nada. A rede da Dona Elza tá cheia de roupa porque não tem como lavar, né? Não tem. Então, desde
quarta-feira sem água para tomar banho, fazer comida, usar o banheiro. Tá muito difícil a situação. Como é que a senhora tem feito, por exemplo, para beber, fazer comida? Fazer comida, eu tô comprando a comida pronta. E para beber, eu tenho que comprar água, porque a daqui não presta para beber. Essa água que chega ali pelo caminhão-pipa da administração ajuda, mas é para limpeza básica, banheiro não dá nem para tomar banho, nem para fazer comida, né? Não, eu consegui hoje limpar um pouco minha casa, dar uma melhorada com essa que eles trouxeram. Trouxeram agora de manhã. Para mim foi a primeira vez que eles trouxeram e foi como eu consegui dar uma melhorada. Qual que é o sentimento que fica? Tristeza e abandono. Como é que vai fazer agora esses próximos dias se continuar desse jeito aqui? Tem que orar a Deus para que eles consigam resolver o problema, né? E continuar comprando água para beber e tomar banho no serviço, na casa de parentes, é isso que tem que fazer. Dona Elza, obrigado pela participação da senhora. Malta, a gente vai voltar ali para fora, porque em outras casas essa situação ela se repete. A gente vai inclusive falar ali com outra moradora que ela só percebeu a falta da água na quinta-feira, porque como ela tem 2 caixas em casa, ela foi usando e de repente acabou. Aí ela ficou sem nenhuma reserva, que inclusive a Ana já está ali no portão para falar com a gente. A gente vê, Malta, um pouco de água aqui do lado de fora, mas é de vazamentos que inclusive a CAESB estava resolvendo. Daqui a pouco a gente explica o real motivo dessa região aqui estar toda sem esse abastecimento. O caminhão-pipa estava aqui agora há pouco, mas já saiu. Me conta uma coisa, dona Ana, como é que a senhora tem feito nesses últimos dias? Eu tenho água de quarta. Eu fiquei usando, quando foi quinta-feira a água da caixa acabou, aí fiquemos sem. Estou usando água, aqui que o caminhão-pipa trouxe água, 10 de sábado que ele entrega água para nós, eu passei a água aqui na área e joguei um pouquinho, estou usando essa água aqui, e sem água. Até a água chega um pouquinho, vem da torneira, só a torneira do chão, não está subindo água, aí vai embora e a gente fica sem água, não tem mais água. O jeito que a senhora encontrou então foi armazenar nesses baldes aqui? Para a gente usar essa água aqui e dar graças a Deus ter ela. Para tomar banho, as outras necessidades, como é que a senhora tem feito? A gente tem que pegar um pouquinho, nem um galão de água todo tem que tomar um banho de gato. Pegar um pouquinho da água, botar na cabeça e descer, e passar a toalha e acabou. Ainda tem que economizar para não gastar muito. Senão gasta tudo, aí fica a pia sem lavar a louça. Eu lavei minha louça, eu joguei no banheiro, aí o caminhão-pipa passou agora, a gente encheu isso aqui. Eu uso durante o dia, hoje, amanhã, não sei que dia vai chegar a água. E estamos aí, junto aí. No caso da senhora, a gente vê nessa hora, vou até pedir para o Rogério Silva mostrar aqui fora, muitas crianças passando para ir trabalhar. É uma região que tem muitas crianças. Então, como é que as pessoas têm feito com essa falta de água? A senhora ali, que tem uma criança recém-nascida, acho que ela não sei nem se ela está em casa. Ela estava aí chorando aí no meio da rua aí com a criança, sem ter água. Aí churuminando a água da casa do pessoal, das torneiras baixas. Para usar um pouquinho de água para botar na garrafa para tomar água, senão fazer o quê? Ela falou que a vizinha estava até chorando por conta da situação. Aqui na rua, mora ali, acho que ela saiu com a criança pro posto. Como é que a senhora se sente 6 dias sem água, afetando ali as necessidades básicas do dia a dia? Terrível aqui sem água. A gente se sente mal, porque aqui a gente, quando precisa da gente, a gente tá aí, todo mundo junto. Aí não pode ficar assim, o menino tá correndo atrás desde de sábado, desde de quarta, né, que ele corre atrás. E a gente ligando para eles, todo mundo correndo atrás e a gente tá aqui jogado. Essa é uma situação que não tem nem como um vizinho ajudar o outro, porque tá todo mundo sem. Ninguém. Se um pouquinho daquela torneira ali tem, a vizinha já chama. Fulano, traz o baldo. Fulano, traz teu baldo. Pega o da água para beber. E assim a gente tá indo, sem fazer mais nada. Porque só da torneira que dá para beber. Porque eu vou pedir pro Rogério Silva mostrar pra gente. Essa daqui, Malta, ela tá até amarelada, vem com um pouquinho de terra, porque como a gente diz, é uma água trazida pelo caminhão-pipa enviado pela administração para amenizar esse sofrimento dos moradores, porque imagina você ficar 100% sem água para lavar, para usar o banheiro. Se a gente for parar para lembrar tudo que a gente faz em casa que depende de água, é muita coisa, então é uma situação complicada para ficar 100% sem, né? É terrível. Se a gente for pensar isso, você entra na cozinha, no banheiro, usar o banheiro para dar descarga, como é que dá descarga? Você tem que usar o banheiro e dar descarga, como é que dá? Fica aquele mau cheiro. As pias cheias de louça suja, cheias de mosca, cheias de tudo. Aí fica terrível. A gente tá aqui desse jeito aí, igual você tá vendo. Qualquer gotinha que cai na torneira já corre para aproveitar. Um balde para aproveitar para parar água para beber. A gente tá parando para beber. Para usar essa aqui, que a gente não pode usar essa água. Dona Ana, obrigado pela participação da senhora. Walter, vou encontrar o Walter aqui rapidinho, Malta. É uma situação que não é só, por exemplo, nessa rua, na quadra de trás, está na Vila Cauí inteira. Exatamente. A Vila Cauí inteira está prejudicada há vários dias com essa questão da falta de água. E questões básicas, né, a população não está podendo realizar
a administração regional enviou um caminhão-pipa que está suprindo de forma assim, bem precária mesmo, mas que foi o que salvou a gente nesse final de semana. Bom, eu vou até te chamar para a gente ir subindo. Rogério Silva pode ir na frente, porque o caminhão-pipa, eu fiquei sabendo que ele está inclusive na rua ali ao lado. Foi uma forma que vocês encontraram, que a administração encontrou, para ajudar os moradores aqui, enquanto o abastecimento não é restabelecido completamente, né? Exatamente. As pessoas trazem um balde, às vezes alguma caixa d'água ou outra que é possível encher, a administração enche. E a gente continua aguardando aqui a CAESB concluir essa manutenção que ela está fazendo aí desde a semana passada. Enquanto a gente andava aqui, Malta, antes de entrar ao vivo, vários moradores passam aqui pelo Valdo, perguntam aí, vai resolver? Então muita gente tem ido atrás de você até para tentar ajudar, para você buscar uma solução, né? Como se conseguisse resolver. Realmente não é uma questão que dá para ser resolvido pela prefeitura comunitária, a gente só representa a comunidade e até a própria administração também fica de mãos atadas. Mas a CAESB chegou com a equipe e está atuando no local, né? E a gente está ansioso aí para que esse problema seja resolvido. Pois é, Malta, a gente, claro, entrou em contato com a CAESB até para entender o que estava acontecendo. Em nota, a CAESB informou que a falta de água aqui na Vila Cauí foi causada pela necessidade de uma manutenção emergencial, que é inclusive essa que o Rogério Silva está mostrando para a gente ao vivo, e que foram identificadas construções irregulares de águas fluviais sobre a rede da companhia, o que ocasionou o rompimento dessa rede, entupimentos, e que em decorrência desses problemas, o fornecimento, o abastecimento aqui acabou sendo prejudicado em alguns setores, mas que a companhia, inclusive funcionários, estão aqui trabalhando para solucionar o problema o quanto antes. A gente vê agora aqui do outro lado, o Rogério Silva mostrando para a gente o caminhão-pipa enviado justamente para ajudar nesse fornecimento. A gente está vendo ali eles batendo em algumas portas para ver alguns moradores que precisam dessa água, como que vai fazer, se já tem ali alguns galões separados, mas situação bem complicada. Imagina você ficar aí quase uma semana sem água. A gente vai ver agora o morador se tem a água aqui. Licença, gente. Tudo bem acompanhar aqui? Aqui já tem até uma caixa d'água aqui embaixo, que provavelmente é onde essa água vai ser armazenada. Ele chegando com a mangueira, já para completar essa caixa aqui, Malta, para ver até quanto tempo vai demorar para essa obra ser finalizada. Enquanto isso, para não deixar os moradores totalmente ali sem água. Então, já abriu ali o caminhão-pipa para completar a caixa d'água. O pessoal aqui dentro da casa com algumas vasilhas ali precisando de água para conseguir lavar. Mas é uma situação, como a gente viu, Malta, o pessoal trabalhando ali, a CAESB, funcionários fazendo essa obra emergencial para solucionar, para restabelecer esse abastecimento, mas enquanto isso, a situação fica complicada para os moradores, né? Claro, a água faz falta para tudo. E aí, assim, isso aí ameniza a situação, mas não resolve. Porque aí a pessoa não tem coragem de tomar essa água porque não tem certeza. A gente até viu a cor da água ali no balde, né? Tem que ficar comprando água mineral, tudo é custo, né, gente? Que essa obra termine rápido. Obra emergencial é para não parar, tem que ser feita ali o tempo todo. A gente não viu ninguém trabalhando ali agora. Será que tá na hora de almoço? Tá na hora de almoço, pessoal, mas tem que voltar e resolver isso logo. Obrigado, Maicon. A gente vai descobrir amanhã se voltou a água lá na Vila Cauí ou não. Depois de mais de 10 anos, os moradores da QNN 24 podem, enfim, aproveitar uma área de lazer que há tempos tinha virado um lixão. Agora é uma praça que contou até com a ajuda de grafiteiros para ficar ainda mais bonita. Olhando assim, tudo novinho, nem parece que um dia essa praça na QNN 24, em Ceilândia, já foi um depósito de lixo e entulho. Olha só essas fotos. A dona Gessilane mora aqui perto há 10 anos e lembra bem como era. Nossa, que era horrível, horrível. Era uma cena muito feia de lixo. Isso sem contar os insetos e animais que tornavam tudo pior. Pergunta para Josiane, que mora aqui há mais de 4 anos. Barata, formiga, era escorpião, era um monte de coisa andava. E a dona Inácia, que vive na quadra 24 desde 1978. Todo o lixo que tinha aí na rua ficava nesse local, nós vivíamos sufocados, o Pedro ia para esse conjunto quase todo. Mas tudo isso é passado. A praça passou por uma reforma completa. Foi limpa e ganhou bancos novos, lixeiras e até barra para exercícios. Foram retirados mais de 11 toneladas de lixo. Ao todo, a reforma do espaço demorou 3 semanas para ficar pronta. O trabalho em conjunto entre a SLU, Nova Cap e a administração de Ceilândia contou com uma parceria importante. 20 grafiteiros que moram na região transformaram o muro, que antes era pichação,
em obra de arte. É importante para a comunidade, né? Para a gente poder passar até um exemplo, né? De ver que o grafite é uma forma também de evoluir como pessoa e poder deixar aqui a pracinha bonita, né? A revitalização da Praça da QNN 24, em Ceilândia, é parte de um projeto que tem como objetivo recuperar pontos irregulares de descarte de lixo em todo o Distrito Federal. Com esse projeto, a gente acredita que a população, além de fiscalizar, vai inibir essas pessoas que fazem o descarte irregular. Nós temos aqui na Ceilândia 3 papintulhos, onde a população pode estar descartando corretamente os seus resíduos. Restos de obras, poda de árvores, móveis velhos, óleo de cozinha, tudo isso pode ser descartado em lugares apropriados. Aliás, vale lembrar que o descarte irregular de lixo ou entulho é crime ambiental e quem for pego pode ser condenado a pagar multa de R$ 2.000 a R$ 22.000. A gente recebe via ouvidoria as denúncias e reclamações e aí a gente faz uma operação e atua no sentido de resgatar a situação original daquela área. E você lembra da dona Gessilane, que conhecemos no início da matéria? Olha o que ela acha agora da nova praça. Para a gente ver hoje, a gente que mora aqui perto, ver desse jeito, tá de parabéns. A gente volta a falar do caso do policial militar que salvou a vida de um rapaz que acabou se engasgando durante a tarde do domingo lá no Varjão. Daniela Brito tem os detalhes pra gente. Dani, boa tarde. Então o policial chegou rápido ao local e executou as técnicas ali para salvar esse rapaz, não é isso? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos assiste aqui no jornalismo do SBT. Pois é, Malta, olha só que situação, né? Tudo isso aconteceu ontem, na hora do almoço, sabe aquele momento que a família está toda reunida, confraternizando, e eles estavam ali, ele estava comendo um pedaço de carne, e por conta desse pedaço de carne, esse menino, esse jovem, na verdade, né, já é um adulto, ele tem 26 anos, ele acabou engasgando aí com esse pedaço de carne. Um susto, é claro, para toda a família que ficou desesperada, e eu confesso que já fiz algumas reportagens sobre crianças que engasgaram aí com leite materno, enfim. E aí chama atenção porque é um menino com 26 anos, né? Um homem de 26 anos. Então, todos nós estamos aí sujeitos a passar por esse tipo de situação e por isso a importância de ter por perto, de saber a quem acionar ou de até saber um pouco sobre essa manobra, né? Que é a manobra de Heimlich, que ela é conhecida. Ao meu lado aqui está quem salvou a pátria e quem ajudou a salvar a vida desse homem, né? O policial militar, Sargento Brasil, muito obrigada pela participação, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado. A gente está aqui na porta do 24º Batalhão do Lago Norte. O 24º Batalhão é responsável por cobrir também a área do Varjão, que é bem aqui do ladinho do Lago Norte. E aí, o sargento estava me contando aí como é que tudo isso aconteceu. Vocês não estavam aqui nesse momento, né? Vocês estavam lá por perto. As coisas todas aconteceram da forma que Deus colocou ali, né? Isso. Boa tarde a todo mundo, né? Nós temos um posto, né, avançado da Polícia Militar ali na área, na cidade do Varjão. E ali por volta das 14 horas, o pai do Gabriel, o seu Edivaldo, ele chegou ao posto desesperado, dizendo que o filho dele não estava conseguindo respirar. Né? Eles estavam no churrasco de família, né, comendo aquela carne de domingo, né? E prontamente a gente deslocou em menos de um minuto, ali muito próximo, né? O posto ali ajuda muito essa questão, né? Tá próximo ali das residências. E a gente deslocou, comunicou ao Corpo de Bombeiros também na mesma hora. Chegamos ao local, já descemos da viatura, eu vi que ele não estava conseguindo respirar e já efetuei a manobra, né? Que são compressões ali no abdômen para que ele conseguisse desengasgar, né? Ele conseguiu respirar, né? Graças a Deus deu tudo certo. E é mais um dia aí nosso da Polícia Militar, a gente atua, né, as pessoas às vezes têm a impressão que a gente só atua no combate ao crime, mas a gente atua geralmente no primeiro atendimento, em todas as situações a Polícia Militar ela costuma estar ali chegando em primeiro lugar. Pois é, e aí o que impressiona foi justamente a idade, né? Porque a gente pensa mesmo que muitas vezes apenas crianças, isso pode acontecer apenas com crianças e não é a verdade. Não. O engasgo, você colocou um pedaço realmente de carne ali um pouco maior do que você consegue, né, descer ali pela sua garganta, pode acontecer, né? E foi o caso do rapaz, ele estava com dificuldade de respirar, então assim, as manobras ali foram realmente para desobstruir e graças a Deus deu certo.
né? É interessante até que as pessoas procurem aí na internet. É um procedimento simples, né? Às vezes num primeiro atendimento pode ajudar a salvar a vida de muitas pessoas, né? Pois é, a gente recebeu a informação de que quando o Sargento Brasil chegou lá com a equipe, já tinham pessoas tentando fazer essa manobra, mas sem sucesso, porque estavam fazendo da forma errada. Então, por isso, gente, às vezes você consegue acessar aí um videozinho mesmo, e aí você já consegue ter uma noção, embora o ideal seja que especialistas façam, mas como o senhor bem orientou, pode ser que a gente já consiga ajudar ali de imediato, né? Sim, é importantíssimo, né? Para a sua própria família, para a sua própria segurança. Não custa nada hoje com acesso à internet tão fácil, né? E contar também com a polícia nesses casos, né? As pessoas às vezes não têm a noção de que a gente também atua dessa forma, né? Mas a gente atua, o primeiro atendimento, pode chamar a Polícia Militar que a gente também vai auxiliar nesses casos também. E aí, a gente consegue ver no vídeo, eu não sei se o público aí de casa tem acesso ao áudio, mas é um áudio que dá um desespero. A gente vê que as pessoas estão nervosas, que tem criança chorando, assustada no fundo, e a gente vê a tranquilidade do Sargento Brasil ali realizando essa manobra. Ele está ali sabendo com tranquilidade, porque ele sabe o que ele faz, né? Então é importante também a PM ter esse preparo, né, de trazer tranquilidade para a família que está ali pensando que pode perder a pessoa ali do nada por um simples engasgo, né? Sim, claro, a gente é treinado, né? A gente é treinado para manter a calma em todo tipo de situação. Nós somos humanos, né? Às vezes é difícil, mas o treinamento, o dia a dia, as situações do dia a dia, elas nos forçam a ter esse condicionamento, essa frieza, essa tranquilidade para agir nesses casos. Sargento, importante a gente dizer sobre o estado de saúde do Gabriel, né? Gabriel, o nome dele, que tem 26 anos. Naquele momento, ele já conseguiu sair bem? Quais foram os procedimentos a partir dali, do momento que o senhor conseguiu desengasgar o menino? Isso, é importante dizer que ele não conseguiu jogar, né, para fora totalmente o pedaço de carne que estava obstruindo, né? Então a gente conseguiu, com a manobra, que se movesse, ele conseguiu respirar. O corpo de bombeiros chegou também logo depois, né? Um tempo excelente também. E aí ele foi conduzido ali para o Hospital do Paranoá. A gente passou mais tarde, continuamos o serviço, passamos lá mais tarde. E ele já estava bem, já estava em casa, disse que não foi necessário o medo lá. Os médicos eram talvez ter que abrir para tirar, mas conseguiram através de alguns procedimentos ali hospitalares tirar esse pedaço de carne. Inclusive hoje ele já está trabalhando, a vida dele segue normalmente aí. Como é esse procedimento? O que deve ser feito? Ok. Vou tentar resumir, né? Primeira coisa, você viu a pessoa engasgada, tente dar alguns tapas realmente ali na região das costas, com a palma da mão aberta, e ver se foi o necessário. Caso não seja necessário, ainda não consegue respirar, essa manobra, que é a manobra de Heinrich, você vai para trás da pessoa, fecha a sua mão forte, você fecha, com a outra mão você cobre, mais ou menos entre o umbigo e o peito, nessa região, faz a compressão em J para dentro, né? Fazendo esse movimento. Fazendo esse movimento umas 5 vezes, ou o tanto que for necessário, para que ela consiga pelo menos respirar. Respirou, né? Já está tranquilo. A nossa preocupação inicial é que a pessoa consiga respirar. Conseguiu respirar, pode aguardar o atendimento, levar no hospital, o que for mais rápido aí, e aí vai dar certo. Muito obrigada pela participação, Sargento. Como o Sargento disse, gente, olha só que bacana, né? Isso vai até muito além do que é a profissão deles. Ontem mesmo, eles conseguiram ainda durante o expediente passar no local para ver qual o estado de saúde, voltar ao hospital para ver se esse homem estava bem. Conferiram, como o sargento disse, que ele estava bem, que ele já tinha até voltado para casa. Hoje ele ia vir aqui falar conosco, só que ele teve que trabalhar, então tinha essas obrigações, não conseguiu vir. Mas isso mostra, né, o quanto é importante esse tratamento humanitário e essa relação bacana entre o policial e nós. É com você, Malta. Obrigado, Daniela. Um ciclista morreu atropelado por um carro nesse fim de semana na BR-060, perto do Engenho das Lajes, no Gama. Foi na manhã de domingo. Quando os bombeiros chegaram, o ciclista de 44 anos já estava morto. O motorista do automóvel fugiu sem prestar socorro. Os bombeiros enviaram 2 viaturas e 7 militares para essa ocorrência. Um empresário foi assassinado a pauladas em Sobradinho por causa de ciúmes. O homem apontado como que cometeu esse crime suspeitava que a companheira dele estava tendo um relacionamento com esse empresário. Maicon Leão tem os detalhes pra gente. Maicon, o suposto autor então fingiu que o crime se tratava de um latrocínio, mas queria era matar mesmo esse empresário, não é isso? Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no jornalismo do SBT.
Exatamente. Na verdade, no início houve-se ali essa impressão de que parecia-se uma tentativa de latrocínio, na verdade um latrocínio, mas com o avançar das investigações, a polícia chegou à conclusão que foi só um plus do crime mesmo, que depois, dada a situação de tamanha frieza do cometimento, ele acabou olhando ali para alguns objetos e decidiu levar. Para quem está em casa entender, como você bem disse, tudo teria sido motivado por ciúmes aí, uma desconfiança desse companheiro, que essa namorada dele, essa mulher dele, estaria se envolvendo com esse empresário, e aí ele acabou montando uma emboscada. Pegou o número do celular dela, mandou mensagem para esse empresário e acabou atraindo esse homem até a casa dessa mulher, onde lá ele foi agredido. Quem vai trazer os detalhes pra gente dessa história, das investigações, inclusive esse homem está preso, é o delegado Hudson Maldonado. Doutor, um caso, sim, claro, choca todo mundo pela violência, mas que foi bem premeditado pelo que tudo indica até agora. Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Malta. Um crime premeditado e bárbaro. Um empresário de 61 anos, uma pessoa do bem, de boa índole, trabalhador, muito querido em Sobradinho, desimpedido afetivamente, amorosamente, que realmente conheceu no final do ano passado uma moça de 23 anos com quem teve sim um relacionamento afetivo. Mas essa moça, à época, estava separada do seu companheiro, um rapaz de 20 anos, com quem ela havia mantido um relacionamento por cerca de 2 anos e teve um bebê, um filhinho. Ela se separou em setembro, registrou uma ocorrência de Maria da Penha em desfavor desse rapaz aqui na 13ª DP, na qual ela narrava, inclusive, que ele era bastante agressivo, a havia agredido com xingamentos e agressões físicas e que ele também estaria iniciando o movimento de tráfico de drogas. Foi quando, então, após isso, ela teria conhecido esse empresário. Posteriormente, provavelmente, incluída num ciclo vicioso de um relacionamento, digamos assim, prejudicial, ela voltou a conviver com o pai do seu filhinho, com o agressor, e o agressor, numa determinada noite, mexeu no celular da sua companheira, viu algumas mensagens pretéritas que ela havia trocado com esse empresário, tomado por um sentimento de posse, de ciúme, de vingança, ele então se fez passar por ela e mandou mensagens para a vítima, combinando um encontro no bairro Nova Colina. O empresário então foi até o local no seu veículo, desembarcou e ficou do lado de fora aguardando. Não sabia que era uma emboscada. Foi surpreendido quando então o agressor se aproximou e lhe desferiu várias pauladas na cabeça. Após já caído no chão, o agressor, de forma fria, decidiu então levar da vítima ainda a carteira, o celular e um relógio. Ou seja, esse temperamento dele violento, ciumento, já era algo do passado, que inclusive motivou essa primeira separação lá no final do ano passado. O autor, ele se demonstra uma pessoa fria. O casal veio de Codó, do Maranhão, onde esse autor já tinha inclusive passagens por roubo em residência e a subtração de pertences mediante grave ameaça, emprego até de arma de fogo. Então ele é uma pessoa fria. Ele se sentiu, teve um sentimento de posse com relação à companheira, ficou com ciúmes com relação a um relacionamento que ela havia tido com esse empresário, se fez passar por ela, marcou o encontro, estava fumando maconha com outros 2 amigos e fez então uma pausa para ir lá cometer esse crime de forma fria. Nós vamos apurar ainda, porque segundo ele mesmo nos relatou, quando da confissão do crime, ele chegou ao local com outros 2 conhecidos, que segundo ele não agiram, apenas ficaram de espectadores da sua ação macabra. Então isso também será investigado. Ou seja, ele foi rapidamente identificado, né, doutor, na semana passada mesmo, houve aí ao longo do fim de semana mesmo, foi cumprido o mandado de prisão, mas o que tudo indica, como a gente já disse, ele mesmo já tem outras passagens em Codó, no Maranhão, mas aqui ele diz fazer parte de uma organização criminosa, tentando mostrar que era mais perigoso ainda. É muito comum, e a polícia, eu acredito que não deva dar muito crédito para isso, mas é muito comum o criminoso, quem quer que seja, nos dias atuais, para se arvorar como uma pessoa perigosa, ele dizer que pertence a determinada facção criminosa, seja lá qual for a sigla que essa facção receba. Mas fato é que para nós é indiferente.
A pessoa, sendo ou não de alguma facção, se ela cometer um crime, ela será presa, indiciada e submetida à ação da justiça. Como no caso em questão. Ele está preso logo após o cometimento do fato. Os agentes da seção de investigação de crimes violentos aqui da 13ª DP iniciaram uma investigação incessante, fizeram o rastreamento dos passos da vítima, do suspeito, tivemos a oitiva de testemunhas e informações anônimas da comunidade, porque esse trabalho em conjunto com a comunidade é importantíssimo, e chegou-se então à autoria. A nossa delegada pediu então a prisão temporária desse criminoso. Essa prisão foi deferida no início da noite de sexta-feira, quando então colegas do 13º Batalhão, já em patrulhamento, efetuaram a prisão e apresentaram então o autor na 13ª DP. Doutor, o senhor trouxe um ponto importante aí, que foi inclusive trazido para o depoimento desse autor que confessa. Caso seja comprovado ali que esses outros dois amigos realmente estiveram lá, assistiram essa situação, eles também podem responder por não terem pelo menos impedido ali, tentado evitar a situação. Você está vendo uma pessoa ser espancada, ser morta ali e não faz nada? É um fato ainda a ser esclarecido. É importante que esses outros dois rapazes compareçam, como de fato eu creio que virão à delegacia, e esclareçam o que aconteceu. Exatamente para que não fique essa impressão prejudicial a eles de que eles foram, no mínimo, coniventes com o crime ou mesmo tenham tido alguma conduta de instigar o cometimento desse homicídio. Porque, nesse caso, eles poderiam, sim, ser indiciados pelo mesmo crime. Crime esse que é de homicídio qualificado. São várias as qualificadoras. Motivo torpe, crueldade, impossibilidade de defesa do ofendido, emboscada. Então, se condenado, esse criminoso poderá pegar de 12 a 30 anos de reclusão. Um quarteto foi preso por furtar salmão, camarão e picanhas dentro de um supermercado em Taguatinga. Quem vai trazer para a gente essa história é a repórter Kátia Gomes. Então, esse grupo já estava se preparando para esbanjar no fim de semana, não foi isso que aconteceu, mas aprontaram mais ainda. Kátia, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a Polícia Militar conseguiu prender aí essa quadrilha que era especializada em furtar comidas aí de alto valor, né? Como você disse, eles furtaram picanha, salmão, camarão. Então eles iam lá, escolhiam aquelas carnes mais caras, furtavam, eles faziam aquela prática assim, né? Inclusive, a gente tem imagens que mostra uma mulher colocando a carne embaixo do vestido, só que ela passava ali no caixa como se fosse fazer uma compra comum, né? Ela comprava ali alguns objetos, algumas coisas ali de dentro do supermercado, mas levava escondido a carne, né? Caríssima. A polícia conseguiu prender, então, essa quadrilha. Para dar mais detalhes, eu vou conversar agora com o Major Miquelo, que está aqui ao meu lado. Major, as imagens mostram ali, né? As mulheres agindo, elas escolhem a carne, uma coloca embaixo do vestido, elas passam pelo caixa normalmente, fazem uma compra, mas na verdade elas estavam ali com o objetivo de furtar. Isso, é uma quadrilha especializada. Boa tarde a todos. É uma quadrilha especializada, já foi presa diversas vezes pela Polícia Militar. As mulheres entram, fazem como está na filmagem aí, e dessa vez eles escolheram picanhas, né, maturadas, carnes caras, até importadas, camarão extra grande, salmão, e colocavam ali debaixo da roupa e saíam. Só que um dos mercados, um único, conseguiu perceber, para você ver a estrutura do supermercado, a estrutura de segurança que tem no supermercado, câmeras para todo lado, e eles conseguem passar despercebidos. E aí um dos supermercados viu, a gente conseguiu abordá-los ali, próximo à fábrica da Coca-Cola ali em Taguatinga. E aí eles foram presos, a quadrilha desmantelada mais uma vez, e aí a gente conseguiu descobrir que não foi só nesse supermercado que denunciou, foram em vários outros. Então, vocês receberam a denúncia de um dos supermercados, montaram ali uma blitz, abordaram um veículo, porque eles já tinham saído. E eles estavam com carnes ali de diversos supermercados? Diversos supermercados ali de Águas Claras, fizeram um limpo ali em Águas Claras nesse dia. E eles fazem isso diariamente. Você tem uma noção, então assim, eles não são pegos facilmente. Quando são plotados, aí o supermercado, segurança do supermercado chama a Polícia Militar e a gente consegue prender, e o mais difícil é ter que prendê-los novamente. Possivelmente, se eles forem soltos, a gente vai ter que fazer isso novamente e várias outras vezes. Nesse caso, 2 mulheres aparecem nas imagens, mas além das mulheres também participaram homens. Quase sempre são as mulheres que entram no supermercado,
ou entram de casal. Tem homens também na quadrilha. Deve ser uma quadrilha bem maior, deve ter outras pessoas ainda envolvidas, local de compra, ou nesse caso eles poderiam estar furtando para uso próprio, mas a maioria das vezes eles furtam para revender, então tem um receptador, aí demanda investigação para descobrir todo o trâmite da quadrilha. E eles agem dessa forma ali, enquanto alguns esperam no veículo, dando suporte ali à fuga, os outros entram e fazem as compras e também, claro, o furto. Isso mesmo, mas desse jeito e numa cara dura, passa pelo mercado, às vezes eles compram uma coisinha só para disfarçar, como nesse caso compraram as 2 latinhas de cerveja, um maço de cigarro e saem como se não tivesse acontecido nada. E Major, nesse caso, né, um furto simples, eles não utilizam ameaça, né, não é roubo, então não tem uso de arma de fogo. Nesse tipo de situação, é mais fácil ainda eles saírem na audiência de custódia. Nossa, é impressionante, eles são soltos muito rapidamente. Esse tipo de crime hoje no Brasil está tendo uma migração muito grande. Furto em interior de veículo, furto de residência, furto em geral. Porque o criminoso dificilmente fica preso. Se os criminosos, por exemplo, a gente prendeu ontem com arma de fogo, e ele tinha sido preso dias antes com arma de fogo também, que é um crime grave, e foi solto novamente. Já está solto novamente. Então, assim, a gente está tendo uma dificuldade enorme em manter esses criminosos presos. Pois é, esse caso aí que o senhor está dando exemplo agora, ele foi preso na mesma semana 2 vezes e já foi solto novamente, um crime grave, mesmo assim está nas ruas. Não, e é constantemente. Só hoje eu recebi umas 3 ocorrências, por exemplo, ontem também teve um indivíduo que está furtando material de construção. Já é conhecido por furtar material de construção, tem várias passagens pelos mesmo crime. Foi preso ontem tentando furtar, ele tinha sido preso em menos de 24 horas, cometendo o mesmo crime e foi solto. Dificulta o trabalho da Polícia Militar, né? Porque faz ali o trabalho dela e tem que fazer novamente por conta da reincidência. Imagina, a gente está com um efetivo que está bem reduzido, a gente está tendo esse problema dos criminosos serem soltos, as leis serem frágeis, né? Aí a Polícia Militar está se redobrando, né? Os policiais estão cansados, estão estressados, a cobrança é grande, né? Por parte de todos, porque acaba a cobrança vindo para a gente, mas a Polícia Militar tem feito o papel dela. A gente vai continuar fazendo, a gente pede a colaboração da população, que compreenda o nosso lado e briguem por leis mais fortes para que a polícia consiga ter efetividade no seu trabalho. Muito obrigada, Major, pelas informações. E eu acho que fica o alerta aí também para os donos de supermercados, né? Porque foram vários mercados furtados e apenas um percebeu a ação dos criminosos. Então vale a pena aí fazer esse reforço para que donos fiquem de olho ali na câmera de segurança para ver se não tem ninguém ali tentando dar uma despertinho e levar, né, comida aí como essa mulher colocou embaixo do vestido. Volto com você, Malta. Obrigado, Kátia. Pessoal de casa, o aniversário da nossa cidade está chegando e o SBT vai se preparar para mais uma vez um programa mais que especial. Pelo 2º ano consecutivo, a gente quer homenagear os brasilienses anônimos, gente como a gente, que está arregaçando as mangas e fazendo aquilo que está ao seu alcance para o futuro da nossa cidade, para que todos nós sejamos mais felizes. O especial Heróis de Brasília será gravado com plateia e é claro que a gente quer convidar você que está em casa. Quer festejar junto com a gente o aniversário de Brasília? Então use o QR Code que está lá, ó, no cantinho da tela, ou acesse o link da bio do Instagram, @SBTBrasília, e responda: quem é o herói da sua vida? Os donos das respostas mais emocionantes ganham um convite. Olha, vai ser um dia para a gente se encontrar pessoalmente outra vez, se abraçar, tirar foto junto, se emocionar e festejar o aniversário de Brasília. Nós todos estamos esperando vocês. Como é que faz? QR Code está lá na tela, bota mais uma vez para quem pegou aqui agora, ó, QR Code lá no cantinho da tela, ou então se não der tempo, vá lá no Instagram, @SBTBrasília, que tem lá o link da bio, você clica, cai no formulário, preenche, responde a nossa pergunta, espero te ver na plateia do programa especial, tá bom? Muito bem, 1h35, hoje a Luísa, a Cláudia e a Joana de Poliana Moça vão contar um pouco do que vai acontecer na novela nessa semana. Meus queridos brasilienses, Poliana Moça está imperdível essa semana e eu tô chegando com vários spoilers pra vocês. Agora que Sérgio e Joana iam ter um pouquinho de paz, infelizmente é isso mesmo, o Sérgio será demitido. E as coisas também não estão nada bem lá pro lado da Ruth, hein? Eu tô cansada desse joguinho que ele faz. Eu tô pensando seriamente em terminar tudo. Olha,
Não haja por impulso. Essa Celeste, hein? Essa bichinha não para. Agora, ela fez um perfil falso chamado Chayenne pra conseguir conquistar o André. Quero só ver se ele vai resistir a essa loirona. Dia de visita na prisão e Glória retoma um assunto pendente com Roger. Mãe, eu tenho uma filha. A filha? Não, outra. Fora do casamento. O nome dela é Celeste. Glória questiona Otto o motivo dele e Luísa negarem o sentimento e fala para eles assumirem o amor. Será, gente? Meloso, vai, por favor, é um pouco demais para minha paciência, eu preciso trabalhar aqui. Olha aqui, eu sou sua mãe e você sabe que a minha intuição não falha. Eugênia e Luca encontram Pedro, Yuna e Chloe na área restrita da Look Fortec. Luke 2 conta para eles que os três queriam roubá-lo. Ai, crianças, mãe. Que bom que vocês estão bem. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dos spoilers e quero ver todo mundo ligadinho em Poliana Moça. Um beijo. Você não pode perder, hein? Poliana Moça, de segunda a sexta-feira, 8h30 da noite. Olha só, pessoal, para agradecer a você pela companhia e pela audiência, você sabe que a gente sempre coloca as fotos que os telespectadores mandam no ar. E hoje quem vai aparecer aqui na tela é o Jair Araújo, é isso? Jair Silva Araújo, morador de Samambaia, que estava assistindo a gente e mandou essa foto, olha, todo galã na selfie, mandou pro Instagram, esse pro meu, tá? @FelipeMaltaTV, tá aparecendo aqui na tela para você. Se quiser aparecer também aqui na tela da TV Mais Feliz do Brasil, pode tirar uma selfie, você, a sua família, o cachorro, sábado vocês viram, né? Família da Daniele, lá de Samambaia Norte, que mandou foto pra gente, tava ela, o marido, a mãe, o Bob, que é o cachorro, todo mundo. E outra coisa, eu acabei de mencionar o Heróis de Brasília, também coloquei agora, nesse momento, na link da bio do Instagram, @FelipeMaltaTV, para você clicar e se inscrever para poder estar na plateia junto com a gente, tá bom? Vai ser a nossa chance de se conhecer pessoalmente e, ó, você vai amar o evento. Eu tenho certeza que você sai de lá com o coração mexido, disposto a voltar para casa e recomeçar a sua história, da sua família e das pessoas em volta de você. É emocionante. @FelipeMaltaTV. Boa semana pra gente, obrigado pela companhia, pela audiência. Agora é hora do esporte. Tchau!